Alô você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, gente, vamos ter aqui um papo muito bacana sobre o que vem sendo o grande tema de discussão de inovação no planeta Terra, quiçá no universo. Vamos discutir hoje aqui na presença da Carla Cristina e da Raquel Rinaldi um pouco mais sobre inteligência artificial. Opa, peraí. Sejam bem-vindas. Peraí. Eu vou embora. Pensei que a gente ia discutir golfinho aqui hoje. Ah, gracinha. E aí, acompanhando nessa mesa aqui, Vanderlei Storm. Seja bem-vindo, Vanderlei, também. Muito obrigado. Gente, esse que é um episódio oferecido pela Abis Rio, pelo Clube Empreendedor, aqui nos estúdios do Clube Empreendedor, que sai no Diário do Rio e apoiado e patrocinado pela Mútua Caixa de Assistência do Sistema Confea CREA. Começando aqui mais um episódio do Inova Rio. Carla Cristina da Costa, que é doutora em Design Estratégico e Inovação pela PUC-Rio e CEO da Visionaries Innovation e membro e embaixadora do MIT RIP Rio. Seja bem-vinda, Carla, tudo bem? Obrigada, Miguel, pelo convite a todos aqui que vão participar hoje desse super podcast, né, sobre inteligência artificial. E golfinho. Exatamente. Ele tá ansioso. O Storm tá ansioso para falar sobre botos e golfinhos. Qual é a diferença entre boto e golfinho, Carla? Essa é uma coisa, grandes mistérios da humanidade, eu diria. Vou resolver agora. Então, por favor. Olha, nesse podcast, resolverei esse mistério. Ele tá nervoso com esse assunto. Isso foi assunto de outro podcast, que ele não estava participando, mas ele viu o corte, ele ficou ansioso sobre esse assunto. Então tá explicado. E participando também hoje aqui dessa conversa, muito obrigado por ter vindo, Raquel Rinaldi, que é doutora e mestre em Direito pela UERJ, docente em Direito, consultora da Latam e CEO da LGPD Experience. Isso Advogada aí. Digital, não é isso? Isso aí. Quero agradecer a você, Miguel, pelo convite, ao Vanderlei, a querida Carla, por estarem compondo aqui essa mesa e por estarmos falando desse super tema aí, nesse super podcast, e também dos golfinhos, e dos botos, e quiçá das baleias também. Ele atropelou a dinâmica. Eu ia perguntar em algum momento qual era o animal mais inteligente marinho. Oh, meu Deus do céu. Aí a gente ia chegar nos golfinhos, Tinha provavelmente. que ter me preparado melhor. Ou nos botos. Pois é, não aviso, Não, né? Chega nenhum aqui. tipo de golfinho específico, que é a orca, né? A Aí, orca tá é um vendo? animal. É o segundo animal mais inteligente do planeta. E a gente não tá falando mais de inteligência artificial, agora estamos falando de inteligência animal marinho. Exato. Ou marítimo. Depende, né? Se é dentro da água, do mar ou E fluvial também. É, pois é. De aquático. Mas, gente, começando aqui a conversa, a gente resolveu montar essa mesa aqui, né, pra gente falar um pouquinho sobre esse novo momento que entrou aí em discussão, chat GPT da vida, essas coisas. Qual é a expectativa de que, enfim, surja a Skynet e acabe com o mundo como previsto no Exterminador do Futuro? Pois é, esse é um tema que, desde Isaac Asimov, desde que existem máquinas, isso existe, né? Tanto é que A expectativa de acabar o mundo. por causa das máquinas, né? Isaac Asimov criou o AC universal, que salva o universo no final das contas, né? A Fundação também, nem se você já leu Fundação, não? Não. Então devia, né? É uma coisa importante para engenheiros. Você não é engenheiro? Eu sei, engenheiro. Seu crédito tá em dia? Tá aí, dia. Ah, muito bem, o meu não. Eu falo isso sempre. Então, o Isaac Asimov já vinha com as 3 leis da robótica. São 4, eu sei que são 4, calma. Aqui a 4ª veio depois. Tá? As 3 leis da robótica são de 1950 alguma coisa. Logo depois que foi inventado o computador, Isaac Asimov veio com as 3 leis porque ele achava realmente que você precisava regular a inteligência artificial. Senão, ela ia crescer sem nenhuma lei, nenhum escrúpulo, porque o ser humano, no final das contas, é o que é, né? Sem lei, ele não tem muito controle. E se você faz a máquina à sua imagem e semelhança, você tem um ser belicoso
Então nós somos os novos deuses, é isso? Então, Homo Deus. É a grande Viva questão Yuval Harari. é que o Vanderlei está tocando num ponto de que existe um temor que possa haver um descontrole, né? Sim. Da inteligência artificial. Isso já aconteceu, tá? A Microsoft lançou uma inteligência artificial que aprendia com a interação com os seres humanos, e ela se tornou racista, homofóbica, em menos de 30 minutos. 30 minutos? Sim, senhor. Mas, cara, tem alguma coisa estranha aí. É o ser humano, né, na verdade. Mas nem o ser humano fica... Mas qual foi a base de dados que ela foi utilizar, né? Então, um Twitter. Um Twitter, só a rede de mais hate possível. Envolveu um Twitter e as interações dela com o Twitter. É mesmo? Tornaram a inteligência artificial da Microsoft uma inteligência preconceituosa. A gente já sabe que afaste-se do Twitter, é essa a primeira... E aí você tem alguns livros, né, alguns grandes pensadores no século XXI. Um deles que eu sempre aconselho ler é o Yuval Harari, que fala sobre essa temática, né? Como é que a inteligência artificial vai nos afetar ao longo do tempo. Ele é um dos defensores, né, da inteligência artificial. Outros já têm essa visão menos otimista do negócio. Você tem outros autores que dizem que as máquinas vão tomar conta e nós vamos ser escravos delas, né? Outros, estou pontuando algumas possibilidades para nós discutirmos depois. A outra possibilidade é que elas se tornarão tão evoluídas que vão simplesmente nos ignorar, como nós ignoramos formigas. Mas nós seremos dominados por elas. Não, simplesmente elas viverão, vão embora para o universo e nós aqui ficaremos aqui, a Deus dará, e elas vão embora. O que você acha, Cristina e Raquel? O que vocês acham? Então... Você acha que a gente está caminhando sempre quando tem uma nova tecnologia, é muito comum haver uma série de discussões e uma certa, como é que se diria? Medo. Desconfiança daquilo que pode acontecer. Isso é muito... Desde o rádio, né? O rádio, quando surgiu, aconteceu isso. Quando veio a TV para substituir... Tudo que é novo. Exatamente. Achava-se, inclusive, que ia substituir. Eu me lembro que quando surgiu a internet, se popularizou, então vai acabar o rádio, vai acabar a TV. Fotografia não roubava alma? Fotografia roubava alma. Exatamente, né? Ainda anterior a isso. Então, sempre causa... Tem aquele clássico, né, do Orwell, que ele fez uma transmissão, né? Isso é super famoso no rádio, né, fazendo como se tivesse alienígenas, né? Só corrigindo, não foi o Orwell, foi o Orson Welles. Orson Welles, né? Exatamente. E que o nome é um pouquinho parecido, mas exatamente. Orson Welles, ele é bisneto do H.G. Wells, que foi exatamente o Guerra dos Mundos. Exatamente. Então, assim, e aquilo ali causou, né, a pessoa que estava tendo de fato, ele fez uma história no rádio, como se era uma história, como fosse uma invasão alienígena, e a pessoa pensou que, de fato, houve uma comoção, como se houvesse uma invasão alienígena de fato. Então, assim, tem aquela música do Queen, né, da Radio Gaga, fala sobre isso, né? Exatamente, isso. Né? Esse medo, esse temor de que a TV fosse substituir o rádio. Então, se a gente for ver, será que vai ser assim mesmo? Será que vai vir para substituir? Que vão vir monstros, que vai ser Blade Runner, vai ser uma coisa tão realmente monstruosa que vamos ser atacados pelos robôs? Ou se é uma coisa que vai vir como outras novas tecnologias quando surgiram? A própria internet. O Vanderlei sabe disso. A própria internet. Minha mãe me dizendo, olha, minha menina, com quem você está falando? Comigo. Não é? Ela não estava errada. Aquele hack é perigoso. Eu já ter falado, era um hack perigoso aqui, Storm. Golfinhos e botos e baleias. Exato. Para a diferença entre botos e golfinhos. Eu achava também, né, que aquilo era só... E a gente, não é que também não... Tiveram pontos positivos e negativos? Sim, mas se a gente for ver...
Tudo, né? Tudo. Aliás, eu acho que na vida tem prós e contras. Então, acho que a gente também tem que observar para não endemoniar. Também como se agora a inteligência artificial veio para... Se acabar com Acabar todas com o as mundo. atividades do Entendeu? homem, né? Porque tem esse medo. Quais são as profissões que vão acabar em prol da inteligência artificial e quais são as que estão surgindo que o homem não conhece Exato. ainda, não detém conhecimento para estar nelas. Eu acho que não é possível ser tão extremista, nem dizer que a inteligência artificial não vai fazer nenhuma modificação e nem que vai acabar com o mundo. Agora, eu até jogo essa pergunta para o Vanderlei, porque eu acho que a gente tem que partir do princípio que toda inteligência artificial traz um risco, correto? A maior parte, sim. Quando a gente Mas trabalha eu com acho com esse conceito... hoje em dia, especificamente, algumas já começaram a se arriscar, porque elas controlam aplicações críticas, né? Como grids de energia, usinas nucleares, etc. E a questão da privacidade também. Então, a maior questão, na minha opinião, e aí você entra com a LGPD, que eu acho que a gente pode iniciar com esse negócio da regulamentação, é que a inteligência artificial não tem acesso a todas as informações de todo mundo. Não, e é impossível competir, né? tem como. Impossível competir e a gente não tem uma cultura do próprio indivíduo proteger as suas informações, não é só uma questão governamental. As pessoas hoje postam tudo. Elas postam onde elas moram, elas postam os documentos. Pessoal meio a carteira de irresponsável, né? vacinação, CPF, a Não, placa mas do carro, tudo. não, mas isso já está na internet. Ele não precisa nem postar. Mas o que eu estou dizendo é que A o inteligência próprio artificial titular já tem ele já acesso a ajuda a isso. piorar a situação dele mesmo, entendeu? Isso aqui todo mundo está ouvindo. É, O tempo exatamente. todo. O WhatsApp está te ouvindo o tempo todo. Se você olhar aqui, Alexa. de vez em quando o WhatsApp está ligado em segundo plano, tem o verdinho aqui, que o telefone, que o microfone está ligado. Eu já vi isso. Que A bolinha amarela Que também. a gente aceita quando clica lá no permitir, né? Permitir enquanto uso. Permitir enquanto estiver usando. Mas ele está sendo usado em segundo plano. segundo plano. Então, assim, você tá falando aqui, emitindo opinião, etc. Daqui a pouco aparece uma propaganda, você não sabe isso por mesmo. quê. Você falou Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas. Daqui a pouco E propaganda pra Las aparece- Vegas. Então, assim, isso procede mesmo. isso. Já aconteceu. É que nem Beetlejuice. Fala Beetlejuice fala três vezes É, ali. não existe um filtro, né? Sobe uma inteligência artificial Olha a idade aqui. Ó. do outro mundo. Mas é bom, esse personagem é Entregou. muito bom. Aliás, tem uma peça na Broadway, conselho, se puder, quem for para Nova York, Beetlejuice é uma ótima peça de teatro. Uma nova peça Ai, de gente, teatro na vamos Broadway, lançar. musical. Pega meu jatinho, quem quiser ir. Patrocínio aqui, Ai, ai. Nova Rio. Ô, mas Deus abençoe que a gente chegue lá, Se Deus entendeu? quiser, se Deus quiser. Então, a verdade é a seguinte, sim, você tem esse problema, né, de controle de privacidade, e mais do que controle de privacidade, algumas coisas podem ferir, né, podem ser problemas de segurança nacional, etc. Entendeu? O que a inteligência artificial vai fazer com aquela informação? A quem ela vai divulgar? Como é que é o filtro disso? A gente tem várias legislações que cuidam da privacidade. A legislação agora máxima é a LGPD, no caso da internet. Em se tratando de Brasil, sim, né? E se tratando de Brasil, sim. Então, a gente tem uma legislação inovadora, não é uma das mais novas do mundo, mais completas do mundo nesse caso. E coerente, porque ela vem de acordo com o GDPR. Quer dizer, Exato. não veio do nada, né? Vem da onde? totalmente GDPR. GDPR, General GDPR. Data Protection Que é da Regulation, Europa. Que é da Europa. Dá um briefing aí pra quem não conhece, assim como eu. Então, o do GDPR é a legislação que regula o tratamento de dados em todos os países que formam o bloco europeu. Então, é uma legislação para o bloco inteiro. Então, ela é muito maior do que a LGPD. A LGPD bebeu na fonte, usou o GDPR como fonte e produziu, né, suas próprias normas, mas é bem parecida. LGPD é essa lei que aprovou Lei Geral de recentemente. Proteção de Lei Dados. Geral de Proteção de Dados. E a Que brasileira. foi que aprovou recentemente, que obriga que o pessoal, quando vai fornecer e-mail, essas coisas, tem que ter uma regra e tudo mais. Isso. Hoje em dia, para tratar dados de alguém, tem que seguir a LGPD. Exatamente. Entendi. Não pode ser mais a moda da casa. E a inteligência artificial tem que seguir a lei também. Todo mundo Entendeu? tem que seguir a lei. Então, assim, se você tem uma inteligência, um chat, por exemplo,
Agora virou moda você ter um chat inteligente lá que responde você, né? Tem até nome. Alguns têm até nome já, né? E respondem de forma feminista, com toda classe e tudo mais. Porque, sim, porque você chama a inteligência artificial de burra. Ela responde. Ela responde, porque a voz é de mulher, né? Já fez isso com a Alexa? Não. Você chega em casa, ofende a Alexa pra você ver. Ela Exatamente. Com educação, tá? Apesar de... Nunca nem passou pela minha cabeça de gênero. Isso, Alexa, né? Esse negócio de gênero, de máquina... A minha filha que pede pra Alexa soltar pum. Ela solta pum. Solta pum. Isso eu já vi. Minha filha fala pra ela. Ela rota também. Ela conta piada. Conta Eu piada tenho ruim. Piada, sim, eu tenho também já a vi. Google Assistente, né? Então, às vezes eu tô lá em casa, aí eu falo, hey Google, né? Que é o comando, né? Às vezes eu não tô falando nada, é isso que ele falou. Do nada, ela se mete na conversa. Tu não fica com medo disso, não? Ela fala, ela propõe. Não te dá medo isso? Não, a Siri, do nada ela vai lá e eu vejo, né? Porque ela dá aquela uma interferenciazinha, né? Aquele lobo, né? Ele Aquele ativa, né? Exatamente. Mas eu tava me lembrando não sei se vocês conhecem, que é considerada uma das mais evoluídas do mundo, e já tem alguns anos, que é a Sofia. Sofia? Né? Sofia the Robot. Essa eu não conheço. É muito bacana. Sofia quer dizer sabida. É o nome da minha filha. Sabedoria. Não, e da minha também. Olha! Então, assim... Momento de sinergia, momento de sinergia. Bonito. Então, mas, assim, a Sofia é muito interessante. Inclusive, tem Facebook, gente. Acessem, é bem interessante. Sofia com PH, né? The Robots. Acho que também deve ter Instagram, enfim. Quem foi que desenvolveu, você sabe? Não sei exatamente. Eu sei que ela já tem até cidadania, Caramba. tá? Ela tem uma cidadania, se não me engano, árabe. Vocês podem aí depois... ela chegou, acho que talvez até mais de uma cidadania. Ela é um Ela deve robô ter mesmo. mais ela é um robô, mas ela tem uma... Né? Não, e aí Ela é um uma robô vez, mesmo. tem uma coisa interessante que eu acho que perguntaram Ela alguma discursou coisa... na ONU, Isso, inclusive. exatamente. Isso. Caramba. Exatamente. Então, isso há anos atrás, tá? Isso não é agora, foi agora, né? Que agora que Você tá vê vindo que mais... agora tá esse boom desse exatamente. assunto, mas isso Não, aí já tá... já vem. E aí tem uma coisa interessante que falaram alguma coisa que ela fez uma piada. E aí ela deu um sorrisinho, gente, bem esquisito, ó. Que é uma coisa assim de piada, que ela... Não vou destruir os humanos, alguma coisa... Não, é uma coisa meio maligna. A empresa meio chama-se Voldemort. Hanson Robotics. Hanson Robotics. É americana. É americana. Fique tranquilo, não vou destruir os humanos por enquanto. E ela, Então, assim, né, aliás, brincando é que se diz as coisas, né? Então, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ela tem cidadania saudita. Ó, falei que era árabe e tal. Saudita. Então, assim, é uma coisa... Ela é uma das mais... se vocês forem ver e vejam... procure a fisionomia dela, né? Já é super avançada em termos de emoção. Que você tava a gente tava falando mais cedo. Então, assim... Ela é um robô mesmo. Quer Não dizer, é uma inteligência da nuvem, ela é uma máquina. uma máquina, assim, lógico que tem inteligência artificial por trás, né? E se associa diretamente com o quê? Com os movimentos faciais que são condizentes. Esse é com filme de aquela terror inteligência mesmo, né? Esse é artificial, filme de terror. Aquele que o robô vai na sua casa. Tô com medo. Black Mirror, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa interessante é o fato do ser humano antropomorfizar a máquina. Ela é mulher ou é homem? Nem ser humano é mulher ou homem, hoje em dia. Não sei quanto tem, não sei Não, quantos ele gêneros. é gênero, né? Claro. Não sei quantos gêneros. Por que é Sofia? E... mas ela pode escolher ser João mais pra frente. Mas e aí? Pode ser. É que nem os anjos. Os Porque anjos o também rosto não dela conseguem. Isso é verdade. o rosto dela é de menina. Então, Mas não assim, tem cabelo, né? Não, mas eu ela não nasceu sei com por que não gênero, colocam ela pode cabelo, mudar, ó. né? Eu Oi? sempre fiquei questionando Ah, mas isso. é que escolher nem outro eu, gênero assim, mais pra pô. frente. Então, mas aí, assim, você sexualizar a máquina já é esquisito. Porque máquina não tem Você sexo. tem alguma dúvida que na hora que o pessoal chegar de vez numa tecnologia que você esteja aí uma coisa, sei lá, um robô mais próximo de um humanoide e tal, a primeira coisa que o nego vai fazer é transformar isso num negócio de sexo. Não, tudo bem, mas aí é um tipo de máquina. Eu estou dizendo, a inteligência artificial, o software, é assexuado. Não tem um homem e mulher, não sei o quê. O que você chama de
de Sofia. Esse negócio de antropomorfizar é uma coisa, já é... Meio estranha, Você né? acha que Não, é deveria coisa ter- humana. Deveria ter um nome... Você faz isso com cachorro, não tem o Mickey? Um camundongo de esgoto que você... Mas tem rato macho e rato fêmea. Não, é. Não, sim, mas você antropomorfiza o Mickey. O Mickey tem mão. Fala com você. Ah, sim, É limpinho. ele tá a nossa Tu já viu o rato imagem- de esgoto ele limpinho? tá a nossa Camundongo imagem e semelhança, limpinho. isso. Gera mais empatia, né? É, então, óbvio. Então, assim, para você gerar empatia, a máquina, você começa a antropomorfizar ela. Isso já tá errado. Na minha opinião, tá errado. Entendeu? Você acha que Porque ela tinha que ter um nome neutro, tipo Ariel? Não tinha que ter nome. Que é tinha masculino que ter- e feminino. Vai gerar polêmica. Computador, faça isso. Mas você não Computador, acha faça que aquilo. isso gera uma distância? Mas Um depende. Ué, mas você Talvez não é... a ideia é aproximar. que- Mas olha só, Isso, até eles computador... conquistarem você e... Ô, Star, escravizarem então você você. concorda com essa teoria? É. Você acha que as máquinas vão Não, nos escravizar? não sei. Eu acho que vai ser um meio termo, na verdade. Você não vai ser escravizado, mas você não vai ser só ser humano. tipo um casamento, Tem um assim. filme, né? É, que é o mostra Her, isso, é né, isso que eu ia na falar. O sociedade. Ela, o Her do Joaquim Phoenix, que ele começa a se apaixonar pela máquina, né? Pela inteligência artificial. Que Tem uma ali nem tem música nem tem o norueguesa. formato de, como a Sofia, né? De robô. É uma máquina mesmo, um computador. Tem um filme com o Jude Law, não tô lembrando Também? qual é. AI, inteligência artificial. Esse é bem famoso. Do Steven esse é bem Spielberg. Mas esse famoso. Her, esse Ela, é sensacional, esse do Joaquim É Phoenix. que a voz é da Jennifer Lawrence. Aí ele se apaixona pela voz. Voz. É tipo a Iris Letieri do aeroporto. Tem Vamos decolar agora. Atenção, passageiros. Então, mas super voz. exatamente isso que eu estou dizendo. Você está antropomorfizando. E o final do negócio talvez seja um híbrido. Hoje você já depende da máquina, você já é quase um ciborgue. Eu tenho um monte de coisa aqui, um monte de ferro dentro de mim. Eu sofri um acidente de carro, tem um ferro no alguma coisa, tem um stent no meu coração. Daqui a pouco eu vou ter um monte de Tem nanorobôs Um relógio que te dá uma série de informações. que eu me fiquei- impede de fibrilar. Posso puxar aqui o. Claro. Porque nem um Black Mirror. Acho que Black Mirror aqui serve muito bom pra gente trazer alguma coisa. Imagina você colocar um chip na sua cabeça que permite que você acesse suas memórias sem você esquecê-las. Eu não sei se eu quero isso, não. Tem coisa que eu quero esquecer. Distopia. Distopia? Mas- posso então, lembrar é de uma tudo. distopia isso. Quer dizer, você tem a utopia e um Não, sim, futuro mas distópico. você acha que é impossível? Não acho que é impossível. Eu só acho que, que você tem já coisas, por exemplo, esse negócio de chip na cabeça, o nosso amigo Elon Musk estava querendo botar em todo mundo, né? Isso é lente de contato com reconhecimento facial pra você não esquecer o nome da pessoa. Sim, isso eu acho que vai acontecer. Toma de Isso cubiloga, daí eu né? tô precisando, tô Porra, precisando. cara, imagina. Toma de cubiloga. Não, Carol, aí desculpa, vai. deixa eu Você falar não uma usaria coisa. não, Raquel? Vanderlei Pra abriu não aqui. esquecer o nome de alguém, tem Stormy. pessoas que eu quero esquecer. Deixa eu Eu falar não aqui, quero ó. lembrar de todo mundo. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Storm Group fez para a Olimpíada um protótipo para a Rede Globo com o Google Glass, que você Google Glass, eu caminhava ia falar na isso. Vila Olímpica e reconhecia os atletas, porque o cara não é obrigado a conhecer o campeão mundial de halterofilismo, Badminton. de badminton, né? Ah, eu pensei no mesmo esporte, cara. Que coisa. De badminton, etc. Então, você, o cara andava com o Google Glass, ele tinha na base todos os caras todos os campeões de todas as modalidades que estavam na vila naquele momento, porque muda, né? Eles vão embora, vem outros, etc. Então, que estavam na vila naquele momento, e ele reconhecia a pessoa. Falava, ih, ó, esse cara aqui é o fulano de tal. Então, mas isso é Aí pra o uma- cara ia, você é o fulano de tal? Sou. Ah, então eu posso entrevistar você? Para Isso uma já situação pontual aconteceu. de trabalho, eu acho viável. Agora, imagina a vida, seu dia inteiro, sabendo tudo, todas as informações. Mas O é um nosso ganho- cérebro não consegue. Não, mas, É um ganho competitivo absurdo, vai. É mas absurdo. o que acontece é o seguinte, Mas a nossa nós máquina tá somos de uma preparada pra geração, Também nós somos de uma somos. geração que não está preparada Então. para isso. Mas nós estamos, graças a Deus, estamos ficando velhos Ah, eu não tô não quero não. e vamos Essa Tirou parte eu não dessa, quero. eu não. morrer. Nós Em tese, somos morreremos os e Forever young. daremos uma... Essa parte, E daremos espaço
para uma outra geração que vai estar preparada para Mas isso. ainda falta. Ou Peraí. então, se você quiser se tornar uma entidade virtual, Isso que eu queria puxar, o Storm. gostei. assexuada, Por que você cismou com essa parada sexuada? Essa aí é a Não, teoria é porque, dele, assim, né? Vamos porque lá. eu acho... Melhor não entrarmos nesse assunto. Eu vou dizer por quê. Porque agora estão defendendo o direito da máquina. Você chama, oh, Alexa, sua burra. Se um homem fala pra Alexa, sua burra, ele está sendo machista. Caraca, é uma máquina, não tem gênero. E se a mulher Porra. falar, Alexa, sua burra? Alexa, sua burra. Ela está sendo machista. Ela tá sendo recalcada. Ela tá sendo- Ah, recalcada. Então, assim, caraca, tá chegando num limite que Tá você chato. tá antropomorfizando a máquina e daqui a pouco você vai ser preso. De Direito- Lei Maria da Penha, mas por, aí por jogar, mudando- jogar um eco no... Mas peraí, o nego vai mudando- pegar a Lei Maria da Penha, vai aplicar Direito na da- bolinha do eco. Você Mas taca olha só, o eco na parede que não tá Saindo funcionando do e foco fudeu do Maria da nosso Penha. tema, teve estupro Direito das no máquinas. metaverso. Que? Discutiu-se estupro no metaverso. metaverso. Não, mas aí, ó, desculpa, aí eu acho que tem, sim, faz sentido. Algum sentido. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa do outro lado. Então, assim, ela não é. Você não está estuprando uma entidade virtual. Mas você Você não tá- teve nenhuma conjunção física Não, carnal, é. nenhum ato libidinoso Cara, mas físico, o problema com aquela pessoa. emocional que você causa na pessoa é tão grande quanto. Mas existe estupro emocional? Mas Existe. como é que é Nossa possível Senhora. alguém ser Mas estuprado? olha Cara, só, eu já fui estuprado É, várias mas pelo vezes. código Opa, peraí, penal... pelo amor- Não, mas Muito pelo... idiota. Violentado Não, não, eu tô emocionalmente. Já fui dizendo, violentado eu não tô dizendo emocionalmente de várias violência. É, não tô Caramba. dizendo de psicológica, violência não, psicológica. Eu psicológica. tô dizendo que o tipo penal da figura estupro, creio, eu não sou da área criminal, mas eu creio que não comporta violência psicológica somente. Eu acho assim, É, eu quero acabar com... Existe isso, eu- né? Estupro, olha só, existe algum tipo vou de levantar estupro a mão novo aqui. agora. Peraí, deixa. Olha só, Deixa claro. eu quero acabar com todas as ilusões de vocês, quero acabar... Vamos terminar, inclusive, esse podcast agora, não, tô brincando, tá preocupado. Tô Não, olha preocupado só. agora com o que ela vai falar. Não, porque é o seguinte, isso é uma coisa que eu sempre falava, até quando eu já dei muita aula de novas tecnologias, que muitas das coisas que a gente fala são, na verdade, coisas que já existem há muito tempo. E, na verdade, vem sobre novas roupagens, novos Concordo. nomes, isso. Enfim, é que nem moda, eu falo moda. É que nem a moda. O pessoal fala assim, a minha mãe usava Calça boca de sino, agora é flare. Agora é flare, né? Mas sempre há uma releitura, É, nunca vem tem uma exatamente releitura, igual. é verdade. Internet, se a gente for ver... Gente, pelo amor de Deus, essa coisa do avatar já existe desde que da minha tataravó. 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 Então, essa coisa do avatar, e aí o metaverso, desculpa, pessoal do metaverso, mas metaverso, nesses, né, em como, né, já existe desde o Second Life. Second Life, Second tinha Life antes era disso. puro metaverso, porque eram os avatares. Só que não se vendiam terrenos e a aí eu vou milhões. não, né? porque eu vou Vendia. pegar... Vendia. Eu vou pegar e Vendia o que ele de acabou de dinheiro. falar da questão da sexualidade. Desde que a gente, sei lá, que nem usava IRC, gente, IRC, Mirk. Eu conheci ela no Internet IRC. Relay Chat. Aliás, conheci né? ela no RC. IRC, não, poupe-me Mil- dos em mil- detalhes sórdidos. Então, Teve detalhes sórdidos. não. Enfim, tá. isso Você não lembra? a gente Como já você não podia... lembra? O quê? Pessoal, Você não lembra Os do detalhes detalhe sórdidos? sórdido com ela? Pô, não tem vou- detalhe não, gente. Isso é entro- tudo mentira. não vou entrar Só nesse no metaverso. Olha o fake news aí. Ó, Não fake vou entrar news, nesses fake news. detalhes. Não vou entrar nesses Olha só, detalhes. gente. Então, assim, desde os primórdios da internet, né, vamos dizer assim, dessa forma de se comunicar virtualmente, você podia assumir a identidade que você bem quisesse. Tá? Seja utilizando um avatar ou não. Já Chat tive da UOL. a colega de RC há 20 anos atrás. Que droga, agora vai revelando a idade. Pronto. Há 20 anos atrás, que ele se comunicou tempos com uma moça, por exemplo, de Brasília, ele era aqui do Rio de Janeiro, e ela dizia que era mulher, isso, aquilo, mandou fotos, né? Aquela época do scanner, que não tinha nem câmera digital. Scanner. Era scanner. De mão. E ele depois veio a descobrir que ele era um pai de família. Nossa, Porque quando ele foi em Brasília, coitado. lá encontrar, era um pai de família. Então, essa coisa do Ele foi encontrar. Ele- e o jeito que se revelou E como um era, pai de família e pediu, pelo amor de Deus, que não falasse com a família dele. Então, assim, essas questões... Corajoso, né? Mas e rolou? Second Life, acho que não, cara, acho que não. Second Life já existia todo esse conceito de avatar de Depois você você poder me ter... conta quem foi. Pô, talvez olha. conheça, talvez conheça.
de cabelo colorido. Você não tem cabelo colorido na vida real. Você botar colorido. Cabelo verde, de você ser Olhos mulher, azuis. de você ser negro, branco. Né, assim, já dane-se, você vai lá e você monta teu avatar como você bem quiser. Isso já existe há mais de 20 anos, gente. Não é o metaverso que está trazendo nem a IA, nem a inteligência artificial que vai trazer isso. Entendeu? Isso, talvez, cada vez mais vai ser, que nem ele estava falando, mais difícil de você identificar, porque cada vez mais a coisa vai ser mais real, mais imersiva, mais, entendeu? Sim, que eu acho mais sensorial, empírica. E aí você vai... Assim, essa parte sexual, falando claramente, dispositivos tecnológicos. você vai se relacionar com uma máquina no metaverso. Vai se apaixonar, vai se relacionar com uma máquina no metaverso. Homem, mulher ou o quê? Pô, você pode se apaixonar por um ganso. Deus. Por que não? Né? Sou chegada, não? O Lago dos Cisnes, um príncipe não se apaixonou por um cisne? Isso é verdade, isso é verdade. Então, assim, pô, vai que você se apaixona por um cisne? E tudo bem. É o meu direito, né? Seu Exótico. virtual. Porque hoje não pode, é zoofilia, tem crime, tá? Lembra disso? Mas e quando a gente for para uma coisa holográfica? Porque para mim, a grande questão, eu não acho, com todo respeito até agora, que o metaverso trouxe grandes... agora sim. Gente, tem Opa, Kibes comida, e- gente. Eles Comida não estão prestando real. atenção em mim porque chegou a comida. Meu Deus do Sim, céu. Tá prestando, eu quero falar sobre isso. Não. Agora é mundo real aqui. Opa, comidinha. Posso fazer uma pergunta, Carla? Sim. Que eu acho que tem muito a ver com isso que você vai completar agora. Que é o seguinte. Se a gente pegar 50 anos atrás e alguém falasse sobre direitos dos animais, eu ia falar, esse cara tá viajando. O que é isso? Não tem lógica. É um animal, não sei o quê, é irracional, bababá. Como é que você vai falar sobre direitos dos animais? Hoje, é uma das pautas mais fortes que você fala na sociedade. E há de você de dizer Pô, imagina. que um animal não tem direito. Imagina, né? Massacrado. É um membro da família, Sim, né? é verdade. E aí eu Ético, pergunto, no momento em que você chega numa inteligência artificial, que ela começa a se enxergar como vida, Isso. que você interage, passa a ser direto, uma amiga sua ali, ó. diferente, Ô exato. Siri, bom dia, tudo bem? E aí, qual é a boa de hoje? Aí começa a falar com você e tal. Isso. Sua companhia. Sua Isso. companhia, porque vai chegar esse momento, que nem o Her lá. Vai Exatamente. chegar. Hoje, infelizmente, ainda não é assim. Você chega lá no chat da Alexa, não tem essa interação, Sim, sim. sabe? Mas eu acredito que estamos perto de chegar nessa interação. Como é que vai ser o direito dessa máquina que o Storm tá falando, é uma máquina, não sei o quê, mas ela se sente viva, ela sofre, Então, a gente não tem essa ela regulamentação interage, ainda, né? e aí? Estamos caminhando E aí você ainda. acha que vai ser justo chegar simplesmente e falar assim, ó, desliga aí. Não, Existe, e ela- e HAL, você vai Lembra do interagir? HAL? I'm afraid, Dave. Dave, I'm o Hall. afraid. O Black Mirror não traz Entendeu? um episódio Não, o é- Hall, é- de uma moça que, 1967. e de uma moça que fica internada também com um avatarzinho. É até aquela cantora Miley Cyrus. Mas isso tudo Tem um você capítulo tem... dela, que é isso, a inteligência artificial que controla ela. Mas isso tudo que eu tava querendo dizer, que eu acho que é você querendo ou não, que nem o Miguel acabou de dizer, querendo ou não, se reconhece muito bem o que a gente está vivendo agora ainda como máquina, né? Tem aquela característica de máquina, tem o dispositivo claramente ali. Você, para acessar um metaverso, ainda precisa do dispositivo de 3D, né? O óculos 3D, né? Enfim. Vai ter uma hora que não vai ter mais dispositivo. A gente está caminhando para o imaterial. Não é o material, é para o imaterial. Que eu estava querendo dizer ainda há pouco, é que eu acho que o grande pulo do gato do metaverso, que aí sim ele vai se modificar em relação ao Second Life, é quando ele ofereceu uma experiência extremamente imersiva, que você não consegue praticamente diferenciar o real do, entre aspas, do Imagina, a gente virtual. tá aqui, Tá tem um logo exatamente, aqui a gente não tá rolando. com um bonequinho ali, de tipo gamezinho. É tipo o simulador da Disney. É Você tipo entra do Aí Yoda. você faz carinho aqui no Yoda. bichinho. Você tá aqui, eu tô Você falando com entra você e joga é o quadribol Yoda. com Harry Potter. Você, lá, né? né? Ajuda. Todo mundo aqui estaria, né, real, né? Vamos dizer, entre aspas, todo mundo aqui real, sem a tela como uma coisa, né, de você garantir essa interatividade. Não, é real. Todo mundo aqui, seja holografia, eu não sei qual vai ser a tecnologia, mas Tipo, imagina um Digimon seu. Você tem
ali um Não é você bichinho- controlando Não, nada, é ele tá acompanhando, você. É você. imagina. E aí, como é que vai ser? As máquinas também terem a nossa característica total, né? Então, de- nesse sentido, a legislação tem que correr, porque é de extrema importância você ter uma legislação que obrigue as empresas que produzem esses aplicativos, Acessando, enfim, Não, a dizerem do que se trata, que informações que eles acessam, o que eles estão utilizando. Porque ainda é um mistério, né, Vanderlei? A gente não sabe. Assim, como eu disse, existem filósofos que pensam sobre isso, né? Inclusive ética. Existem Vai ser uma área que vai milhares de livros. crescer. muito, né? Bauman, Bauman, inclusive, adoro. fala muito, né, da modernidade líquida. Então, assim, eu acho que existe pessoas pensando, assim como existiu no passado a parte de ética biológica, né? Bioética. Isso vai haver ética, existe já o papel do cara que é o instrutor ético da inteligência artificial. Isso já existe, inclusive. E aí a gente tem que ver até onde o negócio vai quer dizer, eu tenho problemas de antropomorfizar programa de computador. Você acha que máquina, pessoas são pessoas, e você Por não enquanto, tem que sim. dar essa característica à máquina? Não, porque a máquina, a pessoa, todo mundo é igual na medida das suas diferenças. Sim. Mulher é mulher, Todos homem é são homem, cada um tem desiguais na seu medida direito. de sua desigualdade. Tá. Ou iguais na medida Sim. da sua desigualdade. Sim. Mas, então, a máquina é um outro gênero, é um outro ser. Não é o mesmo, não é humano. Ele tem que ter as características dele. Vai Por dar exemplo, ruim. É imortal. Antropomorfizar Não é dá mortal. A morte de uma máquina não é igual à nossa Não. morte. Né? A máquina não sofre Não, mas do jeito que a gente depende, mas a sofre. máquina também A contrai máquina não vírus, por transa do exemplo. jeito que a gente transa. A máquina não tem filho do jeito que a gente tem. Então, assim, não dá para comparar ser humano com máquina. Não dá. Mas e emoção? Por exemplo, tem aquele outro que é até um desenho, aquele Wall-E, né? Olha, adoro e ali esse ele se desenho. apaixona por outra máquina, É lindo. E né? aí você está falando de emoção Essa animação é ótima. no sentido Maravilhosa. poético No e desenho. não no sentido biológico. No sentido biológico, é um monte de hormônio que você tem. Quem disse um que não monte vai de ter Admirável química. Mundo Novo? Então, Que é onde, né, era Como assim, feito... um monte de onde hormônio a que você criança tem? era feita in vitro, Você ó. está falando o seguinte. Aldous Huxley, Aldous Huxley. 1932, isso seria Visionários. Ele era quase um descendente da minha empresa, Visionários. O Orwell também é dessa época. tem Exatamente. Dessas distopias. Mas conta um futuristas. pouquinho, ô Carla, sobre a sua empresa, como é que é essa parte de buscar inovação, como é que funciona? No caso da minha empresa, a gente inovação corporativa, né? Na verdade, é inovação em negócios. E a gente já atendeu, né? Atende tanto empresas públicas como privadas, geralmente grandes corporações. E é fazer primeiro, né, o diagnóstico da cultura da inovação da empresa. Então, primeiro eu tenho que ver em que pé está aquela empresa, né? É muito desenvolvida já a cultura da inovação? Não é, porque dependendo, você vai desenvolver, vai alinhar um tipo de programa específico para aquela empresa. De repente, um hackathon é bom para uma empresa, não é para outra. Claro. Né? Um treinamento X é bom para uma e não é para outra. E aí, a partir disso, a gente faz um planejamento estratégico de ações de inovação integradas a partir dessa identificação, que pode envolver, aí citando, né, a construção de um hub de inovação, Entendi. pode envolver um hack, pode envolver um desafio, mentoria de negócios e tal, e por aí vai. Que é o conceito de inovação aberta, que até você citou no início aqui do nosso podcast, que vem também muito associado ao MIT RIP Rio, que é um programa de aceleração regional do MIT, que tem essa pegada de inovação aberta. Inovação aberta é o quê? Promover a associação entre os atores, como governo, academia, academia, universidade, né, startups, investidores, e aquela coisa do win-win, todo mundo trabalhando em torno da geração de soluções inovadoras, onde todos saiam ganhando. Né? A gente vê muitas vezes essa distância entre a academia, isso tem muito a ver com inteligência artificial. Muitas coisas que vêm sendo produzidas na academia, nas universidades, a gente... muitas vezes não vem conectado, não conversa com as empresas.
muitas das coisas vão lá E sendo é engavetadas. um problema isso, porque a produção acadêmica vira sendo uma produção inutilizada. Inócua, né? Quer dizer, Estéreo, né? Estéreo, tá entendendo? Produz e na prática não se Exatamente, utiliza, não tem conexão. Então, É muito muitas ruim. vezes, por exemplo, esse processo de inovação aberta, que envolve, de repente, um planejamento estratégico dentro de uma empresa, é promover. Você tem um problema aqui, você identificou uma oportunidade, um problema dentro da tua empresa. De repente, não precisa nem fazer um desafio com startups. Às vezes, basta você fazer um matchmaking, né, com coisas que já foram desenvolvidas por algum doutor, algum mestre na academia. Entendeu? Que as pessoas acham que também inovação aberta muitas vezes é só startups, é bacana, obviamente, esses desafios que ocorrem, já participei de vários, enfim, né, da construção de vários, mas não é só isso. É fazer um matchmaking entre a startup e um investidor. De repente, tem uma startup que está trabalhando com inteligência artificial. Sim. E o que falta para ela é um aporte financeiro de um grande investidor, entendeu? De um capital de risco. Então, E aí você faz chegar a ponte. também faz a é ponte. um dos nossos trabalhos. Bacana. Mas eu vou fazer uma pergunta. Sim. Num país como o nosso, Brasil, que ainda carece de tanta coisa básica, que a gente fala ainda aí, sabe, de universalizar serviço de saneamento. Saúde, Pô, habitação Sim. minimamente adequada. vacina. Acesso a uma saúde pública, assim, ter um mínimo de transporte com dignidade, coisas Sim, assim. sim. Quando eu chego e falo assim, não, vamos fazer aqui um investimento público Aham. numa startup de inteligência artificial e tal, por mais que eu ache bacana e ache Sim, importante, talvez não seja uma coisa assim meio muito fora da nossa ainda pirâmide de Maslow de desenvolvimento necessidade, de social, prioridades, né? tá entendendo o que eu tô Sim, querendo sim. dizer? Que é uma das coisas que eu sinto, às vezes, muito esse impacto nessa discussão da inovação. Então, mas Como aí- é que você Não, enxerga Faraday, isso? eu vou te contar uma fábula Deixa eu- da... Vanderlei. Deixa eu contar uma fábula da ciência. Quando Faraday começou os seus experimentos com eletricidade, perguntaram para ele, pô, mas pra que serve isso? Bonitinho essa gaiola. Esse troço aí que faz um arco voltaico, volta também, né? E ele perguntou, para que serve uma criança? Para que serve uma criança? Pô, com certeza pra mudar a vida do pai e da mãe, isso com certeza. Porque é chata. Assim, não tem Pô, nem chata, adoro calma, criança. você, pô... Não, peraí, não, vamos falar, pô. É a você fase trocar também que é cocô, chata. eu adoro criança. Você trocar cocô Eu gosto. e encher, porra. Isso é chato, mas a criança não necessariamente precisa Então. ser chata, é diferente. Pô. Mas criar um ser humano Mas- é uma coisa desgastante. Desgastante, Não, concordo. desgastante é. Desgastante é Entendeu? a palavra então, boa. beleza. Foi melhor, Mas, foi melhor. Criar um ser humano é uma coisa desgastante. Isso sim. Entendeu? E ela vai crescer. Aí pode ser que ela vire chata. Aí Brincadeira. ela pode adolescentes, mudar né? a humanidade, pode fazer um monte de coisa, não é mesmo? Mesma coisa das inovações científicas, elas não necessariamente. Sim. Agora, um dia ela pode acabar com o problema de saneamento básico no Brasil. Então, a inovação, ela não pode ser deixada de lado, porque senão a gente Porque é falta o atropelado. básico, Pelo né? contrário, é. Até porque o problema dessa ausência do básico pode ser resolvido pela própria Ela é inovação. Não, e as pessoas confundem, porque inovação não necessariamente demanda milhões de reais também sempre. Entendeu? Outra coisa, a inovação não necessariamente tem que ser disruptiva. Tem onde que eu queria chegar. a roda. Inventar, eu vou ser o novo Uber, necessariamente. Não. Tem aquela incremental, né? Então, que é super importante. Também muitas vezes as pessoas têm medo, né, de inovar. Tem hoje em dia hackathons, para vocês terem uma ideia, desafios, que são voltados para as comunidades, para as favelas, já existem, de impacto social. E muitas vezes, assim, não precisa ter cifras milionárias envolvidas também, né? Você estava falando
E eu já inclusive aqui no Rio já tem algumas iniciativas, né? Tanto do governo como prefeitura, relacionada a essa questão de inovação. Até a gente está agora fazendo um pouco de um jabá. Vamos, mas a gente está aqui para isso. Pode fazer o jabá, deve. Mas nem é totalmente... Embora eu seja, né, embaixadora e membro lá do MIT RIP Rio, mas a gente está criando... Uma das grandes metas, né, do MIT RIP Rio que é o Rio Energy Bay, né? Que vai se tornar um polo referência. E foi agora quarta-feira passada, não foi? Não, na verdade a gente teve a pontapé inicial foi em janeiro, final de janeiro, no Museu do Amanhã. Que teve um grande evento onde participaram vários professores do MIT, que exatamente participam do programa do MIT RIP Rio, né? E enfim, né? E aí teve participação do vice-governador, né? De várias autoridades, tanto de empresas públicas como privadas, né? A gente tem vários players super importantes participando desse projeto, Viva, Petrobras, Furnas e por aí, porque está cotado para ser um polo de referência na área de transição energética e sustentabilidade, que já foi cedido, né, o prédio, né, pela Prefeitura do Rio, que era um antigo automóvel clube, né? É lá que vai ser o Rio Energy Bay. Não né? sabia. Que fica ali no centro? Exatamente, né? Perto ali dos Arcos da Lapa, né? Isso, exatamente, né? Mas, assim, bem, isso vai vir para movimentar uma série, que eu digo assim, de iniciativas, né? Não necessariamente a inovação, ela surge realmente da pessoa que tem mais acesso à grana, né? Que, de repente, estudou em escolas particulares, universidades. Não, às vezes a inovação vem de uma pessoa humilde, sim, mas que teve uma grande ideia, uma grande capacidade, né, criativa, que isso é muito mais por aí. E ela pode estar lá e prover, né, uma solução super bacana nessa área, por exemplo, que vai estar conectado com a nossa proposta lá do Rio Energy Bay. O Miguel, por exemplo, inovou outro dia. Opa! Dizendo que boto e golfinho são a mesma coisa. Ai, vê lá. Voltou pra esse... Miguel, Começou com esse Eu proponho uma coisa. Então eu vou fazer um resgate. Não, como é que você pôde confundir boto? Eu quero entender essa história que até agora eu não entendi muito bem. Vou fazer um resgate aqui. A história foi o seguinte. Estava aqui convidado um ex-presidente da Fundação Rio Águas e ex-presidente do INEA, nosso amigo Cláudio Dutra. E aí o Cláudio falou, olha, você falando sobre saneamento, é um profissional da área e tal, ele falou, olha, estamos tendo um novo momento dos serviços, onde a melhoria das águas aqui no litoral do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, estão voltando os golfinhos para dentro da Baía de Guanabara. Tem golfinho Aí na Baía de acharam Guanabara? 20. Aí o meu amigo Édipo, que estava aqui participando da mesa, falou assim, não é golfinho, é boto. É golfinho ou boto? Cor de rosa. Aí, naturalmente, o Cláudio falou, não, claro. Não, aqui não. Não, ele falou, claro, é boto. Aí, óbvio, eu não resisti. Né? Eu falei, é mesmo? Então qual é a diferença entre golfinho e boto? Aí o Ed ficou em silêncio, ele que havia acabado de corrigir o Cláudio, falou... Cadê a Alexa? É água doce, outro é água salgada. Aí eu falei, pô, mas é dentro da Baía de Guanabara, como é que funciona essa história? E é mesmo. Então como é que é? Aí foi que eu resolvi falar a ele que nesse caso não tem diferença, tanto faz ser boto ou golfinho, E é verdade. regionalismo. Mas o corte ficou esquisito. Aí é o seguinte. Culpa o Rodrigo, verdade, cara. Qual é a relação eu quero entender. O editor, nosso editor. Inovação, qual é o que tem a ver com E inovação? qual é a eu vou diferença dizer. entre boto Agora e eu vou falar. golfinho, gente? Então pronto. Para acabar com esse problema, eu vou perguntar à inteligência artificial. Boa, manda ver. Ao chat GPT. Pergunta aí, bota no áudio aí. Chat GPT. É porque o meu agora funciona com o chat GPT. Chat GPT, qual a diferença entre golfinho e boto? Meu Deus do céu. Ele responde falando, que nem a Alexa? O boto e o golfinho são dois mamíferos marinhos que pertencem à ordem dos cetáceos. Embora sejam semelhantes em muitos aspectos, existem algumas diferenças entre eles.
Uau, realmente está de parabéns, ChatGPT. Quais são as diferenças entre eles? Então, aqui Eu tô vendo que já não dá pra confiar tanto do ChatGPT. Não, aí ele Você não completa aqui. perguntou quais eram as diferenças. Não, ele perguntou, ele botou aqui, porque ele não lê tudo, provavelmente. O boto é um animal que habita principalmente as águas doces da América do Sul. Esquece a chaboto na Baía de Guanabara. Não tem. É, Enquanto pois é. o golfinho, eu vou explicar o porquê. achava. Enquanto o golfinho Suspeitava disso. é encontrado em todos os oceanos do mundo, além disso, enquanto o golfinho é encontrado em todos os oceanos do mundo. Além disso, o boto tem uma cabeça mais arredondada e o corpo mais robusto. É por isso que tu sabe a diferença, então. É, a minha cabeça mais robusta e o corpo arredondado. Eu sou parente do golfinho. Do boto. Eu sou o boto lá da Amazônia. Que transforma em onda. Namorador. Pô, você me descobriu aqui. Vou voltar para a Amazônia. Boto rosa. E você sabe que o as boto... meninas virgens. E a blusa dele é sabe rosa, que né? essa história E o boto- é A uma blusa história dele é terrível. rosa, né? Você tá com a blusa rosa. Pronto, né? de homenagem, pô. E além disso, você sabe que o boto tem o maior membro do... Não tô sabendo, não. Corta. Tô sabendo agora só, cara. Meninos, Além rosa. disso, o boto tem uma cabeça mais arredondada e o... Desculpa, tá? Já entendi. Além disso, o boto tem uma cabeça mais arredondada e o corpo mais robusto, enquanto o golfinho tem uma cabeça mais alongada e o corpo mais esguio. Tudo mais falhar, eu vou saber tudo de boa quando eu sair daqui e de golfinho. Outra diferença importante é a coloração. O boto tem a coloração cinza clara, Ué, mas não era rosa? rosa, enquanto o golfinho é geralmente cinza escuro ou preto, na parte superior do corpo e branco na parte inferior. Em termos de comportamento, botos são conhecidos por serem mais lentos e menos ativos que golfinhos. Eles tendem a passar mais tempo nas margens do rio, né? Fica pegando as garotinhas. E não. Mas eles são lentos. Eles são lentos, mas eles funcionam. Volta e meia tem uma grávida lá. Ai. E não costumam fazer saltos acrobáticos de forma não. Em resumo, mas aí eu quero que... Por favor. Então, peraí, se eu estiver na Baía de Guanabara, eu não verei. Não vai ver boto nenhum. Esquece. Mas, Tá. por uma Regionalismo. regionalismo, isso, exatamente, por um regionalismo, no sul do país e aqui no sudeste, boto e golfinho é a mesma coisa. É isso aí. Interessante. Vai ser interessante. Não tem diferença. Eles não, como não existe boto, Se chamar Nesses de dois boto, lugares, tá valendo pro golfinho. tá valendo pro golfinho, porque não existe boto. É que nem à noite todos os gatos são pardos, entendeu? Exato. Dúvida. Ou rosas. Agora voltemos para o tema principal. Obrigado, ChatGPT, inteligência artificial funcionando. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quer dizer que então a gente vai chegar num ponto onde o fim de qualquer debate é chegar pro ChatGPT e perguntar E eu vou te dizer a primeira E ele coisa. vai a gente ser tem que o confiar. que a gente existe mais próximo A gente de pode Deus, né? A confiar. área dela. É, a área porque- dela. Só A pegar aqui primeira coisa uma é parte- substituir os juízes. É porque eu acho interessante agora da ética, né, nessa é, questão. pra poder- Quando a gente fala sobre Deus, Já acham que são deuses mesmo? quando a gente fala sobre Deus, a gente Acho, fala acho, sobre de certeza. onisciente, onipresença e onipotência. Cara, esse negócio tá na mão de todo mundo. Onipresença e onisciente. Cara, perguntou, o ChatGPT falou, meu amigo, agora não tem mais discussão. Boto não Então, sei o mas que, é- da cabeça aí eu vou roliça, Ou seja, e o outro não sei o que aí lá. ou seja, é quase um ministro do Supremo. Não é mesmo? Olha só, mas o ministro do Supremo é um, meu amigo. Ele tá lá, ele só Não, consegue são ver uma três, parada. onipresente, Tudo bem, beleza. onisciente. O ministro, São mas 13, né? São 13, não é isso? Mas aí não é um que é onipotente, né? Mas tô pensando no presidente. Mas Onipresente. tô falando assim, não é um negócio muito Então, impressionante? qual é o grau de falibilidade da resposta de uma inteligência artificial? Porque eu tenho que ter uma ela ainda é confiança atrelada. suprema. Ela ainda é atrelada ao conhecimento humano. Ela não gera conhecimento, por per se. Perfeito, não é uma inteligência. Ela não pesquisa. Programada. Ela É um não ca- gera. Mas parece que tá Provedor. avançando nessa direção. Mas né? ela está avançando nessa direção. No momento em que De não depender ela da for informação criativa, dada pelo humano, tá caminhando nisso? sim, no momento que ela for criativa, Ela tá mas assim, criando fórmulas. para ser juiz, você não precisa disso. Não, tudo bem. Para Mas ser pula árbitro de essa uma parte. discussão, Não, você precisa... você não precisa saber, você precisa saber o dispositivo legal em que aquilo se encaixa. Não, mas você tem que ter um grau de análise Então. seu de um juízo de valor Exato. que vai envolver ética, moralidade e direito.
que é codificável. É codificável escrito. Você não vai inventar nada novo. Você pode criar uma decisão diferente de um precedente. Então, mas aí você ainda tem humanos, mas em primeira instância você não cria precedente. Você cria... Não, em primeira instância não. Então, assim, o juiz de primeira instância, por exemplo, pode ser tranquilamente substituído por uma inteligência artificial. Então, Entendeu? mas aí é criar, gerar um conflito que teria que ser decidido por um humano. Pô, por mas uma é muito máquina, mais outra tranquilo. Mas aí já tem O isso. índice de erro vai ser muito menor. Você não Mas pode- aí Mas já aí você tem isso. sempre vai saber o resultado de uma demanda? Ótimo. Claro, então Aí você nunca nem vai entra. ter, você sempre vai ter É o fim dos Você nem advogados. lado vencedor e o outro lado Você nem derrotado, entra. e Você você nem nunca entra. vai ter a possibilidade de reverter isso no caso Você concreto? tem, Segunda você tem, instância. segunda instância, terceira instância. Ah, então a primeira uma instância ela é humana. só um momento ali para você Uma garantir instância humana. o resultado. Entendeu? Mas aí, Não, cara, a não concordo com estatística vai diminuir muito, porque Vai você vai diminuir aumentar. muito, concordo. Porque cada demais. caso é um caso. Cara, tá falando você de já tem relações robô. humanas. Você já tem robô para fazer papel de advogado? Mas aí veja a gente bem. tem detalhes Mas que peraí. não são idênticos. Ô, Raquel, peraí. não. Ô, Raquel. Desculpa. Por exemplo, vou te dar um exemplo Você tá falando típico. de overbooking, por exemplo. Não, eu tô falando Aham. de coisas, por exemplo, quer ver um exemplo específico? INSS. Processo de INSS, é tudo Nossa, igual. eu fui juíza de segunda instância. Então, é tudo igual. É igual. Se você vê, é igual. Ah, o cara solicitando não sei o quê. Não é igual, porque depende da documentação que ele... Então, anexa depende da documentação que ele anexa. pra é tudo comprovar igual. o que ele tá alegando. Então você anexa a Mas, documentação, ó, o juiz cartório. analisa ali. Ó, a inteligência artificial analisa ali. Olha só, eu já vou te dizer, a Procuradoria Federal usa robô na maior parte dos casos. E na maior parte dos casos também erra. Erra nada. Erra. Não, peraí. Já cansei de Deixa ver eu- petição inicial sendo aceita. Mas Veja então, por peraí, vou fazer uma inteligência pergunta artificial sendo polêmica. Nega Então, casos Peraí, que não peraí. deveriam ser negados. não, que eu ia falar de Isso é advogado. porque você foi então, os juíza, né? advogados Deixa a Não Carla, dá. deixa a Carla, deixa a Carla. É uma das profissões, porque eu ia até falar isso. Tá que eu acho que é defendendo bem... a classe. Não, eu não sou advogada. Não, eu tô Ai, trazendo vai fazer uma corporativismo. discussão aqui, gente, que isso? Aqui eu estamos tô vendo trazendo corporativismo. uma questão Não. ética e humana que não deve ser resolvida por robôs. Vai ser. Aí Porque é houve... Mas vocês não... de Cartório. qualquer forma é futurismo, Mas, né? A mas gente eu não acho, tem- eu acho que não é tão futurista, não. Não. Fala aí, cara. Eu acho ruim. Cartório tá acabando. por Gente, exemplo. comportem-se, Vai ter meninos, comportem. Não, mas deixa cada um falar um pouquinho, porque senão fica difícil da pessoa entender. É, o que tá vou assistindo. Pra você Isso, poder isso. falar. Não, o que eu ia. Eu já ia trazer aqui para discussão, porque eu acho que é um tema que muita gente deve se perguntar em casa, né? Todo mundo. Até porque tange não só a si próprio, né? Não só a si próprio, como muitas vezes um filho, um parente, um amigo, que é a questão do emprego. Né? Sim. Muita gente tem falado, é uma das questões que mais está sendo trazido, né? Mais que gera temor, e muitas vezes essa coisa até over, que vai acabar né? isso? O que são as profissões que vão ser extintas, né? Aham. O meu filho, por exemplo, tem um filho pequeno, tem um adolescente e tal. Qual será que eu devo orientar o meu filho? Como eu devo orientar meu Pra filho? procurar mercado Para procurar, de repente, né, quais são as profissões que de repente ainda dá, né, que vão existir e que ele deve investir, né? Grande parte do tempo dele numa faculdade. Dizem que cientista de dados é a profissão do futuro, né? E eu ia perguntar, Bom, eu vocês digo o acham... Não, seguinte. mas E aí? peraí, só um instantinho. Vocês acham que advogado, aí até trazendo a baila, Não, né? tudo Porque bem, vocês estavam vai. muito num embate de questões jurídicas aqui, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que a advocacia, ou de que forma a advocacia vai ser extinta, ou de que forma ela vai sofrer abalos em relação, em função, aliás, da inteligência artificial? E mais uma questão, quais são outras profissões que vocês acham que A está com advocacia já dias tá sofrendo. contados? Mas já tá Com sofrendo dias- com uma Motorista. porção de coisa. Motorista, piloto. Então aí, cara, vai estar com os dias contados. Eu não subo no avião que não tem um piloto de verdade. Você. Eu Seu não. filho já é outros que são outros 500. Ela não sobe também, não. Bom, sua filha não. Talvez a filha da sua filha. Mas certamente alguém vai, porque não vai ter copiloto. Entendeu? É que depende do custo, do volume, da velocidade, você vai acabar sumindo. É. Você entra no elevador Motorista. sem Sem ascensorista, assessorista. verdade. Motorista. Caralho. Não vai ter. Já tem carro aqui de Não, sozinho. deixa eu fazer aqui um preâmbulo sobre Sim, essa sua sim. pergunta que eu acho maravilhosa, porque assim,
Até, vou dizer, na história... até a profissão mais antiga do mundo foi posta à prova sim, aqui. teve uma... Pode ser. A China, né, que criou uma boneca artificial. Pode ser. O que eu Parece quero que a colocar... pele é real. Não, e real, a gente tá falando de transar com ganso aqui, cara. Você que tá falando isso aí, Isso é coisa tua. Quero deixar bem claro aqui que eu, inclusive, disse que eu não gostava de ganso. Virtualmente falando. Por favor, Por favor, deixa o Miguel situar aqui, contextualizar aqui a história. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Gansos virtuais. Voltar aqui, eu vou É porque, risar. é porque tudo se prende ao quão mais efetivo vai ser o serviço prestado. Então, eu vou dar exemplo da questão aqui do juiz. Se eu tiver duas oportunidades entre uma máquina que eu sei que o nível de acerto sobre o que eu considero que seja justo é muito mais aferido do que o julgamento humano, aonde, de repente, o juiz acordou de mau humor, tem um viés ideológico, ou qualquer coisa parecida, Isso é absolutamente eu normal. vou ser o primeiro a falar, não, quero que seja máquina. Porque eu já sei qual é a expectativa de resultado que vai ter. Então, mas Então você vamos acha dar um que exemplo. tratar- Eu perdi... eu vou Tá, dar vai, só para finalizar, vou pegar na jurídica e vou puxar na minha área de engenharia civil. Então, assim, eu perdi uma mala minha foi extraviada. Né? Vou pegar um caso bem típico, assim, comum, que todo mundo pode vivenciar, né? Sim, Foi extraviada, eu fiquei lá uma semana viajando sem a minha mala. E aí eu vou para a justiça discutir isso. Cara, entre eu ter a segurança de como isso vai ser julgado por uma máquina e a incerteza da influência que uma companhia aérea, qualquer coisa parecida possa ter sobre um juiz, eu provavelmente, e a velocidade, né, com que isso vai ser julgado, com certeza, pela máquina, que vai ser muito mais rápido do que qualquer justiça humana, Sim. eu provavelmente vou falar, não, eu quero ir pela justiça Então, mas aí você tá pegando um caso virtual, extremo. digital. Sim. Extremo, Mas eu não, pego um não, caso bem... Uma semana, uma mala extraviada é um absurdo. Qualquer máquina, qualquer mas- juiz talvez dissesse. Você Sim, tem mas o razão, juiz vai se fosse demorar uma hora. semana, a máquina Mas 3 segundos. Se fosse 2 horas. Mas eu quero dizer o seguinte, vai ser... O que eu quero dizer é que os Um casos vai não vai são resolver iguais. em segundos. Não, mas aí tem. Eu garanto que já mas aí existiu você na pode- história do direito brasileiro uma decisão em última instância de 1 Mas hora, elas 2 não horas, podem 1 ser hora e meia, 2 copiadas, horas. Vanderlei. Pode. Cada Não, decisão mas tem que pode ser são, feita chama-se no caso concreto. jurisprudência. Você pode metrificar, Pode Pode Ação. metrificar, claro. Chama-se jurisprudência. Eu sei que Agora- se chama Então jurisprudência, pronto, mas não para. é. Eu sou bisneto de Pontes de Miranda. Não vem que não tem aqui comigo, não. Peraí. Quer dizer que a Peraí. jurisprudência... Isso aí, ó. Deixa eu puxar aqui de novo aqui. É que eu quero dizer é que, dependendo do serviço que aquilo vai te fornecer, a justiça vai te fornecer, você vai ser o primeiro a abraçar a inteligência artificial, a falar, não, cara, eu quero ir por aqui. É o caso do smartphone. Eu sempre fui um cara avesso a celular. Até a primeira vez que eu vi um smartphone na minha mão. Eu também. Um iPhone. Me lembro bem, em 2010. Também, engraçado. Quando eu peguei, que eu vi o GPS, negócio de música, não sei o que, acessar o banco, eu falei assim, eu peguei meu primeiro salário, que eu tinha entrado pra SEDAI na época, passado no concurso, primeiro salário da SEDAI, eu falei assim, eu quero comprar um iPhone. Porque, cara, eu falei, isso aqui é uma revolução na minha vida, assim, o que eu vou ganhar de produtividade com esse negocinho aqui, e eu não tinha nada ainda no smartphone comparado com isso. Eu falei, eu não posso ficar fora. De hoje pra cá, cara, você perde tudo, perde carteira, Você né, pode não sei o ter quê. um filho. Só não Esquece o pode perder a porcaria do celular, porque tua vida tá ali, incrível. tá seu cartão de crédito, tá o seu Seus documento, Seus tá? nudes. Informação, trabalho, tá tudo, pessoal, tem tudo ali, cara. Então, assim, é um negócio que eu vejo por aí. Eu vou falar sobre... E essas revoluções, elas acontecem de tempos em tempos. Vou pegar o caso da engenharia civil, que eu conheço bem, na área de projeto, que é a minha área. Quando você pega antes de 1990, quando você vem aí com os PCs e com a computação gráfica, antes disso, as empresas de projeto de engenharia, elas tinham 3.000, 4.000 funcionários para poder desenhar à mão. Sim. E aí, quando vem o AutoCAD na década de 90, as empresas saem de 3.000 funcionários para 20, 30. Um cadista. Um cadista copiando e colando, cara, fazia o que um escritório com 1.000 pessoas fazia. A diagramação. Eu não sei, mas umas Eu vou 200, levantar 300. Diagramação eu vou levantar de jornais, dois pontos revistas pra também, você. era toda feita com Eu vou papel trazer- quadriculado, né? eu vou trazer Tem dois- que lembrar disso. eu vou depois trazer tudo duas de forma questões Agora, legal. só pra fechar sobre o chat GPT antes de fechar. Agora eu fico imaginando, hoje, quando eu vou montar um projeto, eu preciso de 4, 5 pessoas levantando dados,
depois tudo bem, compilando, mas aí nessa formando, tudo questão isso engenheiro. jurídica. Eu com um chat GPT que eu falo assim, escreve aí pra mim sobre não sei o que lá. E o negócio já começa a escrever, eu só vou corrigindo, olhando, vendo se fez sentido. Esse é o Mas olha problema só, pra fraude acadêmica. Acaba com o escritório de 20 e fico só eu. Problema para fraude acadêmica. Fraude acadêmica. Agora, o que eu não concordo é tratar situações que não de relacionamentos humanos e de conflitos humanos que não são exatas como exatas. Ah, Acho mas que aí você é um chama a problema. Alexa de Alexa. Mas aí é o segundo Isso que eu momento. tô falando. Entendeu, Raquel? É o segundo momento. Você antropomorfizou a máquina. Não, mas eu não tô... Agora não pode... Não tô dizendo... Ah, você quer que eu diz Ai, tadinha antropomorfize da uma relação Alexa. humana, então, e trate Ai, ela como uma tadinha da relação Alexa. Sim. matemática. Óbvio, porque é Um divórcio de família, eu vou deixar totalmente o chat matemático. GPT resolver. Totalmente matemático. Com certeza Não, absoluta. Mas concordo. se você não ficar de Sem acordo com a emoção. solução, você pode depois solicitar. Tudo bem. Vai Aí humano, é que tá, eu não revisão de é, humano. Tudo bem, mas essa revisão em segunda instância é paga, porque o recurso você... Sim. Ótimo, você melhor tem que ainda. Mas aportar pra um Pra valor evitar maior, que fica um você custo enche maior. toda hora com Mas isso. não vai ser, é o que mesmo. você vai ganhar de otimização no primeiro? A primeira Sabe? instância, Tomara que principalmente. você esteja Lá em certa. Portugal, eu vou dizer uma Poxa, mas coisa. é porque assim, pra mim, olha que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tô pensando aqui agora, nesse primeiro momento, mas assim, é que pra mim fica muito claro, é uma questão assim, bem básica, direito de consumidor, coisas assim, essas que são do dia a dia, que é o que dá volume mesmo no sistema judiciário, E que atrasa. e que Exato. Tem a trava, morosidade que gera, do judiciário, que mas gera aí os problemas são outros, né? que Coloca gera a mais juízes. sensação, mas ao que invés, isso? é humanamente inviável, Cara, isso é já caro. tem mais juiz, já tem mais Deus do que a gente precisa. Mas, ô, Raquel, isso Chega é de caro. Deus, Colocar de mais deuses. juízes, mais gente lá. Não, eu não vou nem entrar nesse aqui, mérito, não. Isso é caro. É Você caro. colocar um software não é caro. É claro, É. mas você trata a questão de forma Você humanizada. sabe quanto Mas custa um você juiz? quer humanizar, por exemplo, sei eu lá, preciso um acidente humanizar. de carro, que só teve ali uma colisão que alguém tem que pagar a pintura? Como é que você sabe que só teve uma colisão? Não, Cada tô carro tá dando- escrito. mas Porque tá 90%, escrito. É que um vai ter o outro não. mas Porque vai tá escrito, se não 90% dos tá escrito, casos... não vale. É a máxima então do se não tá advogado. escrito, vai entrar o quê? Vai Se não entrar tá escrito, o não juiz vale. É a ao máxima do vivo e a advogado. cores. Sabe o que eu fui? Eu fui numa audiência agora. Ah. Eu fui numa audiência agora, de pequenas causas, tá? Meu celular, vou dar um esculhambar Samsung aqui. Ai, eu Oh, tenho meu Deus. Samsung, eu adoro. meu É, celular. a minha, a tela, e a Samsung sabe que a tela quando abre do Fold, ela tá com problema. Tem um monte de reclamação na internet. Bom exemplo, eu tenho um problema semelhante com o ar-condicionado da Samsung. Pois é, assim, ela abre e a Samsung sabe que tem esse problema. Só que eles deixam o cara entrar na justiça. Que é mais porque não é barato. todo É mundo mais que entra na barato. justiça. Ah, sim, isso todas as Aí, empresas, né? aí protelam, né? Porque o volume é Pouca tão grande gente, que ela, né? da droga que ela fez, que ela protela para consertar. Aí o que acontece? Porque nem todo mundo vai levar em frente, nem todo isso mundo que tem eu ia dinheiro. Ele pra pagar joga também, com a né? Pra ineficiência pagar, da etc. Ele justiça. joga com a ineficiência da justiça. Joga. Se fosse um computador ali, minha Ah. filha, pagar. Acabou. Acabou. Não tem segunda instância, não tem porcaria nenhuma. Só Seu senso de justiça como cidadão estaria muito mais contemplado. E assim, você sabe o que Do foi? que uma pessoa E você sabe humanizando. como é que foi a audiência? Na verdade, o meu senso de ética pede uma pessoa... E você sabe como é que foi a audiência? É, eu- Você sabe como é que foi a audiência? Sabe como é que foi a audiência? Como? Tem acordo? Ah, sempre É, é assim. sempre não, assim. não Ah, tem. não. É Acabou. isso. Então eu demorei É umas 2 5 meses. horas, Pra dizer 2 que- meses pra ouvir pra isso. entrar numa sala, E ainda ver esperar, uma muitas vezes pessoa que esperar não é o horas, juiz, é o juiz né? leigo, né? Sim, o juizado, Ou sim. um mediador. Mediador. Falar, não, então tá, a sentença vai ser dada dia tal. Daqui a 20 dias. É, Não tem cadê? isso. Que emoção que teve no meio. Não, realmente, Que- juizado, eu tenho que te dizer que não. Então pelo menos deixa então a gente concorda que não é. Eu tô discutindo no assassinato, juizado, Não, entendeu? tudo bem, eu tô entendendo. no juizado, No juizado... em causas Ok. que são que tem volume e que são praticamente iguais, a máquina faz tranquilamente, hoje em dia, não estou dizendo daqui a 20 anos, não. Hoje em dia já substituiria tranquilamente. Para ir lá falar e ler o negócio e emitir um juízo de valor, a máquina consegue. Voltando, eu acho que as profissões não acabam, eu acho que elas se transformam. Vanderlei, Exatamente. se eu ficar sem trabalho, você me acolhe na sua empresa? Acolho. Obrigada. Pode ficar tranquilo. Mas quais Mas vocês eu acho que você acham não fica. que Eu são acho que as... se transforma. Você vai ser uma Eu trabalho com privacidade. programadora de Trabalho com privacidade. isso, eu tô programadora de direito. Vai, brincando. você é Eu uma não programadora de advogo mais ético. nesse...
Não. Mas vamos supor que você se advogasse. Mas eu tenho que defender e aí no você... sentido de... Imagina, Não, mas, né? mas eu quero dizer o seguinte, você vai transformar a sua profissão. Então, de Eu realmente repente, penso dessa forma. você vai estar discutindo a ética até onde que a máquina pode fazer, até onde tem que humanizar. Quer dizer, você vai ter que Sim, começar isso a ter é muito importante. outros tipos de O que pode ser permitido produção. ou não pode ser E permitido. a máquina pode ser. A Vocês partir estão da criação fazendo isso de uma toda hora. inteligência artificial. Isso tem que ser O questionado que eu acho, também. o que eu acho Claro. Qual o limite de uma inteligência artificial, né? Não, então. então, eu ia falar de relações amorosas agora. O que vocês... Ô, você tá- Opa! Vamos mudar um pouco do jurídico. Entre botos e golfinhos. Não, exato. Uma musiquinha, por favor, DJ. Coloca uma música agora. 98 por FM. Então. Exato. Não, porque assim, uma coisa que a gente já vê que as relações humanas, em termos de conhecimento, tem mudado muito nos últimos, 10 anos, com a ascensão dos aplicativos, né? Se a gente for pensar, 20 anos, Tinder. até 30 anos não era, né? Happen. Tinder, Happen, Mas já Inner Circle. tinha o IRC lá com stories. mas Tinha não o era. chat da UOL. Aí eu me comprou. Chat da Eu nunca sei se terra, né? De É terra mais que era flávio, Zaz. terra, Cadê o terra. Zaz? Como é que ela sabe que era Zaz? Não, Senhor, era uma pera aí, prima senhor. minha antiga. Faz favor de não me comprometer. Esse aqui. Mas a CQ foi depois, bem depois do IRC. IRC. do É, IRC. bem depois. Enfim, mas eu digo assim, oficialmente, esses aplicativos como o Tinder, né, e outros mais, Happen, Inner Circle e outros mais, eles, Badu, né, sei lá, eles vêm para relacionamento mesmo. Antigamente era assim, no chat, você era ali para amizar para qualquer coisa, né? Mas não era voltado para isso, relacionamento. Não, esses aplicativos são voltados para esse tipo de verdade. coisa. E aí, com a inteligência artificial, isso é uma coisa muito interessante. Porque eu já pesquisei, já ouvi falar, que cada vez mais você vai poder colocar ali o que você espera, por exemplo, de um homem. O que você espera de uma mulher. Eu espero tanta coisa que e aí acho que não vai ter exato, espaço. uma lista assim, quilômetro. E aí você vai Black colocar... Mirror. Não, mas peraí. Aí você vai colocar... Quantas exato. linhas eu posso Vai falar? colocar lá a tua listagem, né? Vai preencher um formulário, né? Que nem aquelas agências de casamento, mas de uma forma... ultra mega, muito mais acurada. E aí, aliás, tem no Black Mirror e outros episódios. E aí, o que vai acontecer? Peraí, o que vai a acontecer? inteligência artificial vai ter que dizer se aquele cara é artificial fake ou vai não. sempre me escolher. Não, mas então, cara. olha só. Baseado em quais dados? Todas. Aí, ó. Todas as estatísticas. Não vai levar, olha só. Sim, Não Nós consigo ser queremos levada a saber. sério com esse assunto. Não, eu tô levando. Eu Olha tô na só. sua, cara. Pode continuar. Até tô porque acompanhando. isso vai ser dos nossos filhos, a Não, forma tô deles achando conhecer. interessante, é. E olha só, Aham. vai lá e dá que XYZ, tem casos de série que abordam já esse tema. É o melhor opção pra você. Vai aparecer precisamente que Luizinho, Marizinho, não sei o quê, E aí aquela coisa e a química? da química. Isso que eu ia falar. Como é que vai ser? Você não procura Mas alguém aí por um eu currículo, vou, né? passou um pouco despercebido. Mas Uma eu- hora... Me manda 10 Meninos! latas aí que eu vou selecionar meu marido. Não, mas olha só. Mas o currículo Peraí, conta. Vanderlei, eu sei que tá rolando. Mas ele não dá a cartada meu Deus. final, o currículo. Não, mas o currículo Pera aí, gente. Deixa Peraí, ela terminar. peraí. Deixa ela terminar. Tem e aí eu citei ainda há pouco, um pouco mais cedo, que é um livro que, de certa forma, ele aborda isso, que é o Admirável Mundo Novo, Aham. do Aldous Huxley, né, onde as pessoas seriam já elaboradas in vitro. Pô, o cara fez isso, acho que foi na década de 30, né? Imagina, né? Visionário total. E onde as pessoas já seriam... A gente é para o que nasce, né? Tem até um documentário que tem esse título. E é mais ou menos essa premissa do Aldous Huxley dentro desse livro. Então, mas será que realmente cada pessoa vai começar a ser para uma pessoa... vai ser feita, inclusive, in vitro... Tá? Na medida para uma do pessoa outro. específica, para uma medida, porque eu quero Eu que não seja vejo diferença nenhuma do que acontece hoje na Índia, por exemplo, que o casamento é arranjado. em castas, né? Com discursos de castas. Tudo bem, mas Não, a mas pessoa é o que ele Casta aborda. derramada. Mas Ele a pessoa vem com aborda. defeitos. Vem, Não é mas feito in vai... vitro para você. Não, mas Mas não dentro vai da também concepção ser. do Aldous, nesse livro, você nasce para ser, por exemplo, assessorista. É, alfa, você já é beta, feito para gama. isso. A beta, gama, entendi. com nível de inteligência X, o outro só tem inteligência Y, não vai alcançar nem... Não tem direito a Então, alcançar... E aí todos entra- são estéreis, aí entra diga de passagem. Na ética, verdade, né? eles não Aí são entra estéreis. ética. A história toda é que a mulher fica grávida, né? Não, mas Ela enfim, para de mas tomar é- o soma e Aí fica entra a grávida. ética. Até que ponto a inteligência artificial
pode interferir na criação humana E o gerar amor? esse tipo E de aí aquela situação. questão mais que vai além da máquina. Será que... Qual e é o aí limite? tem essa questão do amor por trás? Você se apaixona pela pessoa só por questões Por que não? racionais Uhum. ou questões Então, é o né, quê? que excedem o racional? É só um monte de química. O cartesiano. É só um monte de química no seu cérebro. Ah, você não acredita em amor também? Ah, o quê? O amor de alma, psique, gente, isso. etc. Não é Almas um amor gêmeas, químico. é. Não sei. Eu já amei várias vezes. Amo sempre, amo muito. Agora, não quer dizer que não seja químico de alma, eu não faço ideia. Entendeu? Eu não faço ideia do que é um amor. A essência do amor, na verdade. Não, Pergunta do Chat eu tô GPT, falando o que é o sério. amor? Eu tô falando sério isso, porque vocês estão antropomorfizando toda hora Eita. a droga da máquina. É isso que eu não... Mas Não é máquina, tá falando de pessoas. Então, que a gente você vai tá dizendo- utilizar a você tá máquina dizendo que a para máquina achar vai- um namorado e uma namorada. É. E se aquilo ali, Mas como é por que a que gente que vai você lidar com vai isso? arrumar Porque um vai me dar namorado namoro- humano? Não, Ué, mas por que eu não vou arrumar um namorado humano? Não, sim, mas por que você vai? A questão não é essa. Não, a questão é Você porque já eu vou- arrumou um namorado humano? Já. Então, você Já, nunca eu arrumou... só Você arrumei já namorou uma namorado. máquina? Não, Um você ganso? vai usar a inteligência Então, assim, artificial. Não. E se para- seu namorado perfeito Não, mas for você um tá ganso? preocupando que Peraí, tá- não, deixa eu ver se não. deixa eu ver se eu tô virtual. entendendo. Não, não Peraí, foi isso que eu peraí, falei. segura Ele aqui. é- o Miguel- prefiro Deixa eu ver, Boto. deixa eu ver se eu tô entendendo. Vamos supor que Estenda suas eu e você opções, gata. tivemos um match online num site desse. E aí minha De conversa com inteligência você... artificial, né? Que viu que a gente de uma forma profunda. eu tinha imaginado uma outra coisa. Eu tinha Nossa, entendido. fracasso, Imagina você que dá a um minha match com uma- paquera com você, ela é baseada em inteligência Não, é artificial isso para mesmo. te persuadir Não, a não, não. gostar Olha de só, mim. Não. O match é feito baseado num chat estatística. GPT, numa inteligência artificial que diz. Ai, que Esse é o fracasso. cara mais perfeito, Ah, em tá, tá. 98% Mas já de tem uns match. programinhas que fazem Tem. Mas assim, mas de inteligência artificial de ultra Já é, profunda, muito deep. Big Data análise Será que poderosa. Ele isso- achou o cara no mundo. E aí, como é que vai ser o amor? de hoje em Imagina- dia? imagina Aí que você tem uma ir lá ver máquina- inesperado. Ver se ó. tem mau hálito. Você vai se basear nessa Se é coisa cheiroso, se não é, inteligência tem que ir lá artificial Eu tô ou entendendo no o que ela tá acaso? Ou querendo. ou se a máquina criar uma pessoa perfeita pra você no metaverso. No metaverso? E aí, como é que vai ser? Que é virtual. virtual Eu demais. que não pergunto. pergunto, existe. ó. Não, me faça perguntas Então, de assim, não, e essa pessoa é uma pessoa? Ela tem direitos de um ser humano? Não, ela não Você nasceu vai casar vida, com pela ela? teoria Que natalista vida? no Código É, Civil, eu- nascer O com que é vida? É O que é vida? Ih, peraí, o é muito sistema filosófico, nervoso pelo amor de central Deus. em funcionamento. Ué, É, A máquina não ter tem noção de isso. self? Não, É ter não, noção não. de que você existe? Ter o sistema Penso, logo nervoso existo. central. Ué, e Isso daí? é dos humanos, né? A máquina Não, não tem sei isso. se tem sistema nervoso central virtual. Pode, Ah, vir, tem, já? Pode. simular. Mas pela É. teoria natalista, Código Civil, Não, mas deixa- nasceu com vida ser humano. É, isso daí é muito filosófico. Não, mas olha só, deixa... É, exatamente. Mas o Mas filosófico... Mas é exatamente isso que a gente tá é fazendo aqui, gente. Não, mas tô filosofando. falando too much. É. Isso Mas é Mas- jurídico, Ô, o Código Ô, Carla, Civil. a sua pergunta ela me puxou numa outra direção de discussão, porque assim, eu acho que se eu tenho um software que fala assim, a gente tem um match de 98%, eu posso falar assim, 2% às vezes é raro, mas bate muito, né? Acontece muito. Né? Você pode tentar, não custa nada, você vai lá e tenta e vê se deu certo ou não Mas deu certo. isso ou... suscita uma série de discussões. Porque Mas- muitas vezes você fala assim, mas vai vocês- pro relacionamento tóxico. Mas, ô, cara... Entendeu? tá olhando pra mim? Peraí. Ele apontando, você vai pro relacionamento. Mas deixa eu puxar numa outra direção, porque você escolheu. Você pode ir ou não pode não ir, entendeu? É a mesma coisa se criar lá um Livre-arbítrio. avatar metaverso, você vai se relacionar com um avatar ou não, é uma decisão sua. Agora, imagina que eu tenho uma inteligência artificial aqui do meu lado que fala assim, ó, se você falar com a Carla nesse devido tom e falar Sim, tais tipos de certo. palavras, Ai, você meu vai Deus. acionar ela sob interesse de não sei o quê. Ela gosta de não sei o que lá, fala não Narcisismo sei o que lá. perverso, o cara que te Fala, estuda fala, mas você Ué, acha, saber- mas olha só, Tem peraí, mas olha só, o cara que dá Candidato. golpe, o É golpista, isso, é ele te isso. estuda. O golpista do Tinder. É, ele te É, estuda. mas é isso. E isso, o cara sem uma base de dados, uma inteligência ele faz artificial do lembrança, lado. ele Mas olha imagina, só. né? De uma pessoa mal É isso intencionada. que eu tô querendo dizer. Isso é muito bom. E todos nós somos suscetíveis às Imagina. nossas fraquezas, às nossas questões emocionais Isso é e muito tal. interessante. Imagina uma inteligência Ai, eu tô artificial com medo, eu acho que eu trabalhando, trabalhando Você já só tem sem pra isso, te imagina. manipular e te conquistar. Deixa eu falar. Muito Você bom. não tem medo, muito não? bom. Golpista, É isso que é desesperador. vendedor e político. Já faz isso.
Pois é. Vai Você poupar só vai- o trabalho do cara. O cara mal intencionado já vai vir com o político mapa da é mina todo ali. De como... orientado o político é todo orientado desde vestimenta. E a Cambridge Isso, daí Analytica suscita mais fez coisas isso. interessantes. Fez isso, A predileção Cambridge Analytica comportamental. fez isso com o Trump. Não é Estudou daqui a as 20 anos, no preferências de futuro, cada não. eleitor e É direcionou hoje. publicidade Isso já pra cada um acontece hoje. Fato. Hoje. Então, cara, não custa nada. Se você faz isso manipulando massas, não custa nada manipular uma pessoa da mesma forma. Pois é. Entendeu? É muito mais fácil, inclusive. Você fica jogando ali no celular dela o tempo todo só a informação que tá manipulando Você não ela, vê. Até de destino, né? Isso Tô já até acontece. pensando a destino. Você vai poder, de repente, falar ali com a máquina, o que eu posso ser? O que eu, né? Ela vai identificar tuas aptidões, ó, já tô viajando aqui. Não, mas ela faz isso. As tuas aptidões para saber se é melhor você ser... Muitas vezes os jovens ficam em dúvida de qual Querem ser profissão... médicos ou engenheiros, né? Se você é médico ou engenheiro. Aí, de repente, ele vai fazer toda uma análise ali, baseada em inteligência perfil artificial, comportamental do comportamental. sujeito. Mas não é aquele teste vocacional, Não, né? que Não, nem é deve para- se usar mais aquilo, né? Negócio muito mais intenso e que vai decidir teu futuro, tua vida. Imagina, cada vez mais a máquina vai... Tua vida vai estar nas mãos de uma máquina. Isso é um outro conto de ficção Imagina, científica. imagina você Existe esse usando... conto do Isaac Asimov, de um conto de ficção Você científica. usando ainda mais a máquina mais ligada ao seu corpo. Que eu acho que vai ser uma tendência. Exato. Entendeu? Você ter ali input Já no seu né? corpo. Quantos passos você dá por dia? Quanto a Não, pulsação já por tá minuto? no Já tá tudo aí. IoT. Mas imagina que você vai ter uma mão no futuro, que ela vai te dar muito mais força e habilidade pra tocar, não sei o quê, e aí você resolve falar assim, eu vou tirar essa mão aqui, vou botar essa outra mão aqui, que vai Então, dar um é isso. ganho. Aí pronto, não sei o quê. chegou onde eu queria, Aonde que você é queria exatamente... chegar, Vanderlei? Chegou onde eu queria, que é exatamente o começo da nossa discussão. Não vai ser Bota o golfinho. boto ou golfinho, vai ser os dois. Entendi. Você não vai ser humano, nem máquina. Você vai ser uma mistura das duas coisas. Então, mas aí eu acho que entramos em outra discussão ética. E a nossa liberdade? Que liberdade. Será tolhida de vez. Não né? vai ser, não. Ser controlada pela máquina, não Você não vai ser consigo mais controlado ser por eu. máquina, a máquina vai ser você. Ok. Você vai fazer parte de uma coletiva, uma parte de você vai ser coletiva. Você vai ter Mas uma e aí vai ter que programação. entrar, a do seu- legislação vai ter que regulamentar isso. Porque será que eu estou de acordo Mas que é uma parte óbvio. do meu ser seja coletivo? Mas qual parte de você vai ser Eu quero ter coletiva? controle sobre isso. Pode. Eu quero determinar o Mas que você é não é coletivo ou obrigado a não. pegar... Agora, a sociedade vai peça. mudar, e a sociedade vai mudar, as leis vão mudar, a sociedade vai mudar. Ela vai obrigar você a ser mais comunista. Mas, Desculpa falar essa palavra que essas coisas Gosta de assim. polemizar, né? Não, mas assim, comunismo No sentido de coletivização, ser né? coletivo, entendeu? Ser menos individualista e ser mais coletivo. E assim, talvez economicamente também, Será? whatever, entendeu? A utopia de abolir determinadas coisas. Mas isso você tá falando, mas, por exemplo, no Ali, que é engraçado, que ironicamente é uma animação, mas já tem temas ali super adultos e que estamos discutindo agora, isso, né? Acho que esse filme já tem mais de 10 anos. Tem, com certeza. Super atual, você cada vez mais vai ser individualista. os sujeitos viviam numa Porque bolha, você, né? você vive numa cadeirinha Acima que do peso. você não anda Isso mais. porque Por quê? não, mas- Porque você não anda Porque mais. tudo é feito por você. Tudo Não, é não, feito- mas aí você está separando a máquina do homem. Eu não estou separando a máquina do homem, eu estou juntando as duas coisas. Sim. E é exatamente isso que eu acho. Vocês mesmos Não, falaram, mas você chegaram vira à conclusão totalmente que isso vai acontecer. dependente. Se eu já Você sou ali assim- vira um Não, dependente você não vai da ser máquina. dependente, você vai ser a máquina. É isso que eu estou dizendo. Você vai ser Um parte ciborgue, máquina. Se eu já Um sou ciborgue. assim, do jeito que eu Você sou, já imagina é. quando eu for Você já máquina. tem isso aqui. Você já tem um celular. sim. Então você já usa a máquina como apoio para você. Em várias... Extensão, Eu ia falar isso, tem um autor que aborda isso, há mais de 20 anos atrás ele já tinha livros publicados sobre isso, sobre ciborgue, sobre essa coisa que você coloca, acopla, né, no corpo. O que viraria o homem a partir disso, que é o Muniz Sodré, que é um estudioso Sim. da área de comunicação, né, e ele tem alguns livros publicados disso. Ele William jamais... Gibson. Exatamente. William Gibson, do Johnny Mnemonic, do Neuromancer. E eu acho que essa é o futuro da humanidade. Você ser parte homem e parte Mas máquina. vamos A fazer aqui evolução vai ser essa. um Você não vai ser exercício- X ou Y. Não vai ser máquina, Fazer não um vai ser exercício, um exercício aqui mais próximo aqui um pouco da nossa realidade. Quer dizer, como é que você enxerga a influência? E para cada um aí fazer a sua rodada. Como é que vocês enxergam a influência
desse momento que a gente está vivendo, né, da inteligência artificial entrando, vamos dizer assim, mais popularmente falando, né, num próximo ano, nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos e nos próximos 10 anos? Quer dizer, em que nível você enxerga numa escala de 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos? Vanderlei começa aí. Bom, eu começo... Bom, no próximo ano, vai mudar muito do que é hoje. Acho que você vai ter cada vez mais avatares para apoiar decisões, né? De apoio de decisão. Ou de busca de informação, ou junção, fusão de informação. Algoritmos de fusão de informação. Eles não vão pensar, eles não são criativos, né? Eles não vão pesquisar nada, eles não vão criar novidades nesse momento. Daqui a 5 anos, eu já diria Deixa eu voltar. Você não acha que no próximo ano não dá pra dizer que, tipo assim, o Google vai ser superado por uma ferramenta dessa de busca? Em 1 ano, de jeito nenhum. Não a menor possibilidade. Até porque o Google tem a ferramenta dele. Então, De inteligência artificial, todos eles têm. Ele vai se adaptar. Não, já vai. Imagina, já ele não vai tem. perder, né? O chat GPT não é... Porque o Google tem coisas dentro do Google que elas não são liberadas. O chat GPT é uma iniciativa boa, mas não é a única iniciativa que existe nesse gênero. Concordo, mas se todo mundo começa a usar, meu amigo... Então, você conhece isso bem? Mas não é só o chat GPT. Bom, o Alta Vista, por exemplo, que era um anterior ao Cadê? Google. O Yahoo agora morreu. Mas não foi de um ano para o outro. Demora um tempinho. Não foi de um ano para o outro. Não, mas eu tô dizendo da superação. Não tô dizendo que vai morrer Não. o Google, pelo amor de Deus. Eu tô querendo dizer o seguinte. Será que a gente vai ver um fluxo da galera parando de pesquisar via Google e começando a pesquisar via chat GPT? É isso que eu tô perguntando. Em um ano. Nesse momento não, porque a interface do chat GPT é ruim pra cacete. Você acabou de buscar aí, né? O Google é popularizado, mas né? eu não sei, me surpreendeu você eu vou te buscar no falar, chat GPT. eu vou te falar uma coisa. Na verdade, eu substituí a Siri pelo chat GPT, mas funciona com a Siri consultando uma API do chat GPT e voltando, entendeu? E aí volta com a voz do Google ainda por cima. Então quem lê é o Google Translator. Eu tô dizendo que talvez isso Não pode ser que cresça, né? Eu não sei. É possível, não, vai crescer. Eu só não sei se é a OpenAI. Não sei se é a OpenAI. Talvez outra empresa. Intelligence, Pode chegar alguém mais ou forte. se vai chegar a Google ou etc. Eu não sei. Cada um tem sua inteligência artificial. A gente vai ver quem é que vai ganhar. O metaverso vai ser uma coisa muito influente nesse negócio, no momento em que ele se tornar um só. Não o da Google, não o da coisa, mas O www, né? Do metaverso. se eles se conectarem, se tornarem uma coisa só, aí sim você vai ter um boom de inteligência artificial muito grande. Você vê isso a curto prazo, 1 ano? Não, eu vejo isso em 5 anos. Você 5 anos. Fazer Tá. 5. E eu vou até mais longe. Eu vou daqui a 50 anos. Mas tu tá extrapolando o meu exercício. Meu exercício foi então. só até 10. Mas eu sou ser humano. Você quer uma resposta linear, fala com a máquina, com o chat GPT. Aí você tem, a médio prazo, você tem os veículos autônomos. E os veículos elétricos. O que você chama de médio prazo? Até 2030. Tu acha que em 10 anos já vai ter veículo autônomo rodando mas no pra Brasil tudo quanto é ou lugar. uma realidade só nos Estados Unidos? Não. Em tudo quanto é lugar do mundo. Não só no Brasil. Não só nos Estados Unidos. Mas que highway só? Na cidade eu acho difícil você ter, mas talvez, não sei. Vai depender muito de quanto investirem nesse negócio. Certamente vai ter veículos autônomos no Brasil. Daqui a 10 anos, com certeza absoluta, até menos. Voador, não. Então, isso é uma questão muito complicada. Eu trabalhei com drones há muito tempo, fui um dos pioneiros aqui no Brasil com drones. A legislação brasileira, nesse caso específico, ela demora para catch up, entendeu? Mas aí quando não tem legislação é ideal, né? Que tu pode fazer o que você quiser. Pelo contrário. Pelo contrário. Você vai, por não ter, nesse caso específico, por não ter legislação, você não pode voar. Você não pode. Entendi. Entendeu? E aí esses carros não são muito
digamos assim, conveniente. É uma coisa complicada, porque na verdade é um helicóptero que tem quatro... Toda hora eles anunciam, né? Ah, agora vai vir o carro voador, carro voador, É, carro mas voador. não é a mesma Até coisa agora, só no De Volta pro Futuro. E não é antigravitacional, nada disso. Repulsor de gravidade, nada disso. São 4 hélices. É um helicóptero com 4 hélices. Ele vai ter a mesma legislação de um helicóptero com uma hélice só. Então, assim, não vai ser qualquer um que vai poder pilotar. Vai ter que ter uma inteligência artificial boa para Manter aquele negócio para equilibrado. manter, talvez um piloto em terra, entendeu? Antes de você ter um piloto lá, você vai ter um piloto em terra. Essa é uma questão também. Talvez muitos acidentes aéreos acontecem porque o piloto se afoba. Você tem Questões humanas. a questão humana. Então o cara vê a eminência de uma queda, fica nervoso e vai errando. Foi o caso da Air France, né? Aconteceu um erro do pitot, dos tubos do pitot, e depois um erro humano. Que em vez de botar para cima, botar para baixo o avião para ganhar empuxo, ele botou para cima. Então, assim, se o cara estivesse em terra, a salvo, talvez ele conseguisse salvar todo mundo. Porque ele não tem o estresse que estava lá dentro. Entendeu? Inclusive tem uma estatística sobre isso, que você usa. Acidente de drone é quase zero. Acidente de drone militar, quase não tem. Também, porque eu ia falar, porque eu mais vejo é nego batendo com drone em coisa. Isso que eu Não, ia falar, em show, caindo, né? Tá, Não é tá, aquela tá. porcariazinha. Cai o A sinal do... luzinha apaga, exatamente. Óbvio Faz que tudo aquilo. acidente- Acaba a bateria. Performance, né? Acidente com caça também é pouco, né? Então a gente não pode fazer uma coisa. Mas isso é estatisticamente tem menos do que vão Se imaginava. Se imaginava mais. Também, se tiver, às vezes eles não relatam e tal. Então, assim, em geral, eu acho que você vai ter nessa área de transporte, principalmente, a inteligência artificial vai fazer muita diferença. Não só nisso, mas na área de energia também. De aproveitamento energético. Acho que as duas coisas, obviamente não vou falar de informação, de segurança de informação, etc., porque isso é lógico. Mas no nosso dia a dia, no dia a dia do ser humano, você vai usar cada vez mais máquina dentro do seu corpo, no seu corpo. Usa internet. Que vai prolongar a à frente. vida, né? Do ser Sem essa humano coisa também, de... né? Com certeza absoluta, por exemplo, esse relógio aqui avisa se você está fibrilando. Entendeu? Daqui a pouco vai ter um relógio avisa. Mickey Mouse começa a tremer. O Mickey Mouse. Ah, filha tá morrendo. Sabe-se quem puder. Por que você tem um rato e não um boto? E aí, Não, ó, boa pergunta, deveria boa ser aí, pergunta. né? Eu boa sou pergunta, uma Raquel. vítima do capitalismo. Raquel, aproveitando Eu sou uma vítima de capitalismo. Eu queria fazer meu Carla. exercício de futurologia. Faz aí, Aqui, Carla, aqui, faz aí, aqui, faz aí, faz aí, aqui, faz aí. aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Ah, ele quer se exibir aqui. Quer ó. mostrar o Mickey Ele Mouse. Quer mostrar o Mickey Mouse. Peraí. Ele fala? São 7 e 17. Pior que fala mesmo, gente. Não acredito. meu Deus. Com sotaque de Mickey Mouse. Então, uma coisa que eu tive um insight aqui que eu queria trazer também, que eu acho que certamente vai mexer muito, até por já ter trabalhado bastante também já fui professor de várias universidades aqui, né, enfim. E eu acho que a área de educação vai ser uma das que mais vai ser afetada por essa emergência, né, de ChatGPT da vida. E, inclusive, é engraçado que você vai vendo até quem tem filho em escola, né, já se vê uma movimentação, né, da área pedagógica. Como é que vamos lidar com isso, né? Com as questões de plágio e em universidades, né? Que o pessoal já é maiorzinho ainda por cima, né? E aí, como é que vai ser? Eu voto a né? favor de criarem outro tipo de TCC. Pois é, TCCs. Teatraliza. Que na verdade já havia, né? Também, mais uma vez, não traz nada de extremamente novo, Cria um porque documentário. já se havia essa questão de plágio, muitas vezes você botava no Google, era uma coisa, né? Mas era como até o Vanderlei falou, a gente estava conversando mais cedo, era mais fácil de pegar porque era exatamente igual, né? Então tu botava entre aspas aquela citação ali, aquela área que o aluno tinha colocado, você desconfiava, pô, esse negócio aqui pode ser que seja plágio. Você botava no Google, rapidamente você via que Tem aquilo um ali tinha programa, sido né? Ele aparece tudo de rastrear e tal. O Exato. ChatGPT é uma coisa
mais criativa, né? Que de cada hora sai uma resposta um pouquinho diferente, né? Única, então é muito mais difícil de pegar. Então, eu acho que... E aí a minha opinião, né? A partir da minha experiência, já a larga experiência como docente, isso, e de vida, de inovação e tal, de empresária. De RC? Também, de RC. Também trouxe bastante como esse conhecimento. Não parece não, mas traz. De que vai ter uma revolução aí vindo pelo caminho na área de educação. E eu não sei, aí você estava falando de períodos de tempo, né? Você vai 2, 5, 10 anos, isso eu tenho um pouco de dúvida. Mas eu acho que as escolas e universidades vão ter que mudar a metodologia o mais breve possível. Porque a forma, por exemplo, vamos dar uma coisa mais microcosmo, né? Dentro do Brasil, que é Enem e tal, né? Estilo vestibular. Cada vez mais não faz o menor sentido com a emergência de um chat GPT da vida. Cada vez mais não vai fazer sentido decoreba. E é uma metodologia do Brasil também, né? Do Brasil, lugares, nem faz sentido há muito tempo. Sim, né? Então, cada vez mais não vai fazer sentido esse tipo de coisa. Vai ser muito mais... O que nos diferencia de fato da máquina? Né? Nossa capacidade criativa da gente imprimir de uma forma única que a máquina não é capaz de fazer. Tá? Então, cada vez mais, a forma de avaliar um aluno, de transmitir, de exigir que ele tem conhecimento daquela matéria, daquele conteúdo ou não, vai ter que ser modificada. A forma de transmissão do conhecimento e de avaliação desse conhecimento. Exige mais do docente também. Do docente também, né? De avaliar aquela criatividade. Não está aqui a resposta by the book para todos os 30, 40 alunos que estão dentro daquela classe. Então, vai ter que ser modificado, porque senão você vai lá no chat GPT, não precisa. Pra quê? Pra quê? Aí o cara, né? Então, acho que a educação vai ser modificada. Não sei se em 5, 10 anos. Eu acho que já está atrasado. Tem muita coisa que às vezes eu mesmo me deparo, tendo filho, todo mundo aqui tem filho. Eu falo assim, gente, não faz mais sentido ser avaliado dessa forma, não faz mais sentido ser transmitido dessa forma. Será que a gente vai para um lado aonde, vamos supor, beleza, então o cara não vai copiar, vamos supor que seja produzir um filme. Né? Então você vai produzir um vídeo, botar no seu canal do YouTube sobre, não sei, vamos pegar, sobre vulcões. Sim. E aí a avaliação vai ser quanto mais curtidas e visualizações o seu vídeo tiver. E aí a gente sai do conhecimento puro e com a sua capacidade de... Que eu acho que é uma profissão que vai crescer cada vez mais, né? De produção de conhecimento, quer dizer, de apresentação de um conhecimento para outras pessoas. E aí, essa lógica maluca que já é das redes sociais, né? De autoproduzir conteúdo, né? De se afirmar rapidamente, né? A curtida, o like, o compartilha, não sei o que a gente, inclusive, já pede a curtida, o like, compartilha aqui no vídeo, né? Por favor. Que ajuda. Curte, mas compartilha e comente. Ainda mais que não tá pegando alguém na formação ali, né? De autoafirmação e tudo mais, talvez comece a ser o grande peso. Porque eu vejo com essa garotada mais nova, meus filhos ainda são muito novos, mas eu vejo com... Tenho muitos amigos professores de ensino médio, né? Eu sou professor de universidade, mas já começo a ver. Sim, eu também. Cara, pra eles, perfil de Instagram, número de seguidores é status. Isso tanto que é por isso que o Instagram deixou de marcar o número de curtidas. Porque estava criando diferenciação entre as pessoas e gerando um número maior de suicídios. Foi por isso que vazou? Foi. Antigamente você tinha um númerozinho de, você teve 100 mil curtidas. Que tem Black Mirror abordando Hoje não, hoje você tem uma curtida e outras pessoas. Que é muito bom, inclusive. Você não consegue ter essa diferenciação, porque estava se criando status entre seres humanos. Mas assim... entendeu? Sim. Isso é uma loucura. Sim. É uma loucura. Mas, enfim, vai ter que haver uma reformulação, na minha opinião, né? E eu acho que para ontem não vai... Eu imagino que a minha filha não vai ter mais... Não vai ter nem, na minha opinião. Eu posso estar errando, tá? Mas como é que você avalia, né? Tem que avaliar de alguma forma. Sim, aí eu acho que dá, novo podcast. Aí é um podcast só voltado para isso que eu acho que dá. E seria um podcast futuro muito futuro da educação, né? Da educação e do ensino, sinceramente. Belo assim,
tema, muito Acho que é um bom. tema que... Porque Já tá convidada. Ó, um leque Por favor. bacana. Bacana, Então, bacana. assim, eu acho que abre um leque de possibilidades, né? De discussões, enfim. E a questão, outra questão que eu coloco aqui é a questão que vocês estavam falando também, porque se linka, né? E o Vanderlei até falou que acha que o metaverso vai tracionar quando houver esse mix, né? Com a inteligência artificial, né, e tal. E eu acredito nisso também, de certa forma, porque, assim, eu acho que as coisas ainda estão, as tecnologias estão muitas vezes estão emergindo de uma forma mais desconectada, cada uma no seu clusterzinho. E, por exemplo, que a gente estava falando, eu dei o exemplo do Yoda, né, eu imagino que só vai fazer sentido essa experiência mais de metaverso, das pessoas cada vez mais se comunicarem em termos virtuais, quando houver uma experiência mais imersiva, sem uso de dispositivos, né? De telas, de óculos, disso e daquilo. Se vai acontecer daqui a 5... Né? Eu acho que vai acontecer no máximo daqui a uns 5 anos. Você acha que a tá gente próximo? Vamos lá, vou jogar, não sei se vai ser possível, mas essa reunião que a gente está tendo aqui, esse podcast, daqui a, sei lá, 5, 6, 7 anos, ele seria todo mundo aqui na sua casinha e aqui a gente estaria todo mundo virtual. Sem a oportunidade Ainda é de comer possível. Não, mas aí você ia enviar para mim por drone. Ah, meu Deus do céu. Boa. Então, e juridicamente, eu penso num cenário de que as leis vão ter que... O direito vai ter que se reformular para acompanhar essa realidade, porque ainda não está completamente defasado. A gente está tendo uma realidade totalmente nova para um direito antigo, obsoleto, que não regula ainda as inovações digitais e tecnológicas. E a gente precisa de um cenário regulamentado. Para quê? Para que haja justamente um limite até onde se pode ir, o que pode se fazer, o que não pode se fazer. A gente não pode ter um campo cor-de-rosa onde tudo seja permitido a nível de inteligência artificial. Tipo como era o início da internet, né? Que o nego fazia qualquer coisa, umas coisas É. Pois absurdas. a criminalização de condutas, se Nego você fazia pensar... Você falou um negócio Horrível. do... Inclusive Eu não o sei, senhor vocês Vanderlei estão aqui aí. presente nesse... Pois Não, o Vanderlei falou da história da pedofilia. Vai. Não, tô pegando coisa absurda, Sim, assim, Vai sim, ter né? a sim. NASA. Então, Tal. invadia a NASA, não acontecia O pessoal hackeava, nada, né? essa Mole não. galera aí, enfim, estranho, né? Mas tudo bem. Hoje, você não pode permitir ter um campo desses, né? E se você pensar, uma série de condutas demoraram muito para se tornarem crime. Graças a Lei Deus. Carolina Dickmann só vem em 2012. Glória Cara, a Deus. quantas pessoas não foram vítimas das mesmas ações Verdade. antes de acontecer com ela? Top. E Teve aí- menina que se suicidou e tudo. Pois por causa disso. uma série. Nossa, eu peguei então, em muito. 2012 é que criminalizaram a conduta e colocaram no Código isso daí Penal. Mas eu peguei. Mas, Pô, assim, mas e aí? A conduta, essa conduta, ela foi tipificada virtualmente, mas ela já existia, né? Sim, você já mas não era podia criminalizada. não enquadrar em outros crimes. Foi Não. o que a gente fez, por exemplo, no caso. Eu tenho um caso famoso, um cara chamado Klaus. Não, desculpa, tá acabando aqui. Mas aí eu vou. Abafa o O caso. caso chamado Klaus, que efetivamente a gente enquadrou em outro lugar. Mas eu acho sim que a gente precisa principalmente de leis para coibir determinados abusos da inteligência Você artificial. acha que num curto prazo se adapta ou isso aí... Eu acho que isso aí é acho que 10 não. anos, hein? É. Não, isso que eu eu ia acho que falar, o eu curto também prazo acho não. que É não. 8 a 10 anos para você ter uma tipificação Situar mais complexa, primeiro, no mínimo, porque requer 5 inúmeras anos pra mudar as discussões no leis. Congresso. O processo legislativo é por si só lento, não é uma coisa fácil. Não dá para substituir um por problema inteligência da artificial. democracia. Né, por enquanto, o que a gente A vai fazer democracia é com os muito mais congressistas, né? lenta Sim, do que o sim. processo de inovação como esse que a gente está falando. O marco legal, né, das Da startups, internet da internet, também. né, que envolveu. Pô, isso foi muito há pouco tempo. Há quanto tempo já tinham, né, as startups Sim, e sim, tal. sim. Mas se a gente for ver, isso faz parte da vida, É. né? Primeiro você tem que mas se o situar, direito é assim, o direito você ele tem que sempre vem depois do contextualizar. fato, né? Então o direito Exatamente. primeiro surge o É. fato, inova na sociedade. Para depois você vem o direito. analisar, né, para se situar, para partir disso, pela vivência, pela experiência, identificar os gaps, o que precisa ser Claro, corrigido e claro, por aí claro. vai. E aí Gente, sim, legislar. Eu detesto fazer esse papel, Ai, meu mas eu Deus. preciso começar a caminhar para o final da Ah. nossa conversa. Tá vendo, Vanderlei? Tomara o pessoal uma em casa conversa também que- faça isso. Quis claro. Não, pessoal, você tem uma noção? O último episódio foi o único que eu faltei dos 40 e tanto que a gente já fez, porque eu tava muito resfriado, muito gripado. Sim, sim.
eu recebi mensagem perguntando se eu tava bem. Eu falando assim, e aí, Miguel, o que houve que você não participou do último episódio e tal? vendo? A gente tem um público fiel. Que E, legal, ó, hein? Vou Poxa. saber disso. Vou falar aqui, inclusive, aqui alguns salves aqui, que Nossa, o pessoal acho- manda mensagem pra gente pra pedir pra levar salve aqui, depois compartilha nas redes. Aqui, ó, Ricardo Pacheco, engenheiro mecânico, aqui nessa câmera aqui, né? Ricardo Pacheco, muito obrigado por acompanhar a gente, sempre curtindo aí pelo Inova Rio. Rodrigo Vieira, engenheiro civil, muito obrigado, Rodrigo, também, por você estar aí sempre acompanhando a gente. Marcelo Silveira, coordenador da Rede Clima, que está sempre em contato com a gente pelo nosso inbox, enviando informações e questões ambientais. Muito obrigado. Fala aí, dá um obrigado aí pro cara também. Muito pô. obrigado. Marcelo Silveira. Tatiane Jansen, engenheira civil também. Muito obrigado, Tatiane. E por fim, mas não menos importante, Eduardo Costa, engenheiro civil também. Muito obrigado, Eduardo. Gente, Posso mandar um abraço também? Por Um amigo favor, nosso que manda no ver. Chile, Sim. Marcelo Santana. O Marcelo, grande Pois Marcelo. É, ficou aqui de assistir a gente, então já tô mandando um beijo. Então já vou mandar Maravilha. outro para Francisco Petruccelli. Por favor. Vai O ficar monstro, o contente, mito, Francisco querido. Petruccelli. É, Petrucciani merece vir aqui. A gente tem que trazer Merece, ele aqui. essa eu quero ver Tem que também. trazer ele aqui, merece. pô. É esse a boa. monstro, É a boa. Pra falar, pra falar Das dos histórias, dos primórdios da Maravilhoso. computação. Muito bom. Computação. Aqui, Essa tá? maneira, Já, bacana. podemos já deixar isso aí É gelado. isso aí, É uma tá boa, hein? convidado, É uma Francisco. boa. nerds, dos nerds, Quero só os ver. nerds. Mas, gente, fazendo aqui nossas considerações finais, nosso fechamento. Meu amigo Vanderlei Storm, por favor. Olha, o futuro é brilhante e nós seremos parte dele. Seremos parte homem e parte máquina. Que isso. Meu sonho será finalmente consumado. Eu e um ganso. Nossa, que Meu Deus! Corta, gente. Virtual. vai te dar trabalho aí, Melhor André. cortar uma Cisne. edição, pessoal da edição. Um cisne branco. Tá bom. Tá vendo ele muito suspende Mas a bom, bebida, enfim. Vai ser um eu acho navio que da Marinha, isso aí. Suspende ó. a esfirra. um boto. Um boto Boto cor-de-rosa. Ele tá de blusa cor-de-rosa, hein, pessoal? Não sei se deu pra ver. No metaverso. Eu no metaverso. Né? Redes sociais, Vanderlei. Vanderlei Abreu JR, @ Vanderlei Abreu JR em qualquer das redes sociais. Muito bem, muito bem. Carla Cristina da Costa. Eu falei certinho? Falou, Certinho. falou, opa. Muito obrigado por ter vindo também. Suas considerações finais, suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, te seguir aí. Então, gente, eu acho que, como eu falei um pouco no início do podcast, é ver que inovações, né, a gente vê sempre com equilíbrio, né? Que tem, como tudo na vida, tem prós e contras. Então, a gente não veja, né? Ai, meu Deus, a inteligência artificial vai dominar a humanidade, vai acabar com tudo. Ai, socorro! Né? Socorro, né? Quer dizer, não teremos Skynet, então, destruindo o mundo todo. Calma, né? Qualquer coisa eu hackeio. Muita pode calma nessa hora, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê de forma crítica, que isso é muito importante, né? Então, a gente vê os pontos positivos e negativos dessas novas tecnologias que estão vindo, para trazer contras, como toda a nova tecnologia que surge, mas que também pode trazer várias coisas prós. A gente... e aí é uma coisa que eu sempre falo quando o pessoal fala assim, o celular está dominando as crianças, isso e aquilo. E aí eu sempre falo, enfim, com filhos, e até na época que dava muita aula na universidade, que depende da forma que a gente lida com a máquina. Porque ou a máquina pode dominar a gente, ou a gente é que domina a máquina. E a gente tem que fazer com que a máquina trabalhe a nosso favor. Então não tem essa história, o celular é culpado. Não. É a forma como a gente lida com essas novas tecnologias que vai determinar aquela influência que essas novas tecnologias vai ter nas nossas vidas, né? Então tem muito mais relação conosco, né? Do que colocar... A gente tem uma coisa de difusão de responsabilidade que é sempre mais fácil colocar na conta do outro, né? Então, gente, até aqui citando quem falou, tem que falar sobre as redes sociais, não é, Miguel? Então vamos lá. carlacosta.phd no Instagram, ou então @visionares também no Instagram. Me adicionem, que eu gosto, eu publico muita coisa no LinkedIn. Boa. Então pode me colocar lá no Carla Cristina da Costa, Vou no até LinkedIn. procurar aqui já. LinkedIn, que é uma forma da gente se conectar também.
também, ou então www.visionares.com.br, tá? E queria agradecer a todos, além de um conteúdo de altíssima qualidade, foi extremamente divertido participar. Essa é a vibe, Essa né? é a vibe, entretenimento e qualidade de conhecimento, Exatamente. não é isso? Maravilhoso, Gustavo? adorei. Muito bom. Obrigada. Com certeza. Raquel, também suas considerações finais, suas redes sociais. Fica meu agradecimento por ter participado desse encontro super gostoso com vocês, que menos se falou de inteligência artificial e mais se falou sobre a fauna, flora e quibes. Botos, golfinhos, E Bahia de gansos. Guanabara. Gansos. E gansos, Agora eu já vamos sei esquecer que se eu dos estiver gansos. andando na praia do Flamengo em frente à minha casa, encontrarei um golfinho. Golfinho. E não um boto. Ou um boto rosa. Mas, além disso, gente, eu acho que nós temos que ver a inteligência artificial como algo que veio para nos auxiliar, mas não para nos substituir. Então, aproveitem também o momento humano, deixem, às vezes, um pouquinho o celular de lado, aproveitem atividades que possam ser feitas sem a tecnologia. Não desvalorizem isso, porque isso faz parte da nossa essência como seres humanos também, tá? Muito A gente bem. não pode pensar em ser substituído pela máquina o tempo inteiro, só naquilo que for necessário mesmo. Por exemplo, trabalho, bem-vindo, né? Mas lazer e a praia, etc., é bom que seja feito por nós mesmos, em carne e osso. E meu Instagram é o @RaquelRinaldiOficial, LinkedIn Raquel Rinaldi e YouTube também é doutora Raquel Rinaldi. Tem um canal com lives sobre LGBT. Opa, maneiro. lá no Então, ó, YouTube pessoal também, seguindo aí tá? o canal da Raquel no YouTube também. E, gente, muito obrigado, de verdade. Obrigado por terem participado desse episódio aqui com a gente. Foi uma delícia a conversa, essa é a verdade. De vez em quando meio confuso, umas conversas meio paralelas. Mas faz parte, é a cara aqui do nosso podcast. Então, encerramos aqui mais um episódio do Inova Rio. O seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Espero que vocês tenham curtido bastante esse bate-papo. Então não deixa de curtir, de compartilhar, de seguir a gente nas redes sociais, de comentar também, entrar em contato com a gente. Pode mandar lá a divulgação, a gente agradece, né? Também pedir a divulgação do seu negócio, da sua atuação profissional, que a gente também vai colocar aqui no nosso Inova Rio. Um beijo do fundo do coração, mais um episódio que a gente encerra aqui. Até mais.